ocupadas no Rio Grande do Sul. Seca que atinge a agricultura capixaba. Justiça Federal do Paraná. Conversamos com o prefeito de São Paulo. Aqui e também em Orlando, nos Estados Unidos, pela Brasil Radio. É a rede nacional que mais tem força local. Porque as notícias da cidade, do seu bairro, são tão importantes quanto as do Brasil e do planeta. Estamos do seu lado, de olho em todo o país. Direto de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, Curitiba, Fortaleza, João Pessoa, de Vitória do Espírito Santo. Milhões de brasileiros interligados por esta rede dinâmica com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente, que é tradição do Grupo Bandeirantes. Uma rádio cada vez mais relevante, mais inovadora e ainda mais útil para o Brasil. Band News FM. Jornal Band News Rio, notícias da manhã. Tudo o que você precisa saber para começar o dia bem informado. Você ouve Band News FM Rio de Janeiro. FM 90.3. Band News FM Rio de Janeiro. Em 20 minutos, tudo pode mudar. E já mudou. Muito bom dia para você, excelente manhã, ótima sexta-feira, 28 de abril de 2017. Eu sou o Mário Dias Ferreira, Francine Augusto me acompanha, Carlos Briggs, Marcos Lacerda, Mariana Passos, Tayana de Oliveira, Luana Bernardes, toda a nossa equipe já mobilizada, Eduardo Frumento também aqui na redação, para fazer uma cobertura especial, um jornal com muita prestação de serviço para você que está querendo sair de casa, saber se a situação desse dia de paralisação em algumas das principais capitais do país, greve de algumas categorias, centrais sindicais já se mobilizando em alguns pontos do Rio, e a gente começa, Francine, claro, tem participação aqui do ouvinte, muita gente falando da Dutra agora, qual é a situação de momento? Bom dia para você. Muitas mensagens, bom dia, Mário, também aos nossos ouvintes, pelo 996236060, ouvinte final de telefone 5665, mandou uma mensagem de áudio agora falando da situação por lá na Via Dutra. Vamos escutar. Bom dia, Rádio Band Fluminense. Manifestação aqui na Dutra. Estão fechando algum trecho da Dutra em sentido Rio de Janeiro, em sentido centro, na altura de Nova Iguaçu. Altura de Nova Iguaçu já com protesto. Carlos Briggs também vai trazer outra informação de ouvinte, 2542-2132. Quem foi que ligou pra gente para falar da área da rodoviária, Briggs? Bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia, Francine, aos nossos ouvintes. Taxista Marcelo Carvalho passou agora há pouco, viu homens e motos apedrejando o ônibus em frente à rodoviária Novo Rio. Vamos escutar o relato dele. Estou aqui no Santo Cristo, aqui, frente à rodoviária. Tem dois caras de moto aqui quebrando os ônibus, ok? Na minha frente acabaram de quebrar o ônibus aqui agora. Estou metendo um susto. Nesse momento, agora. Eu pensei até que eles fossem tacar uma coisa no meu carro, mas eu segurei e deixei eles embora. Duas motos com dois caras em cada um. Tem protesto também na linha vermelha. Marcos Lacerda, bom dia. Bom dia, Mário, aos ouvintes. Na altura do Hospital do Fundão, sentido centro da cidade, o nosso ouvinte Jorge Roberto acabou de passar por lá, já observou manifestantes com pneus, já estão começando a bloquear a linha vermelha no sentido centro da cidade, na altura do Hospital do Fundão. Protesto na linha vermelha, altura do Fundão. Já a gente vai trazer informações com a Agatha Meirelles. Você, ouvinte da Band News FM, ligue pra cá, você vai entrar no ar ao vivo conversando com a gente para falar sobre essa situação aqui na cidade do Rio de Janeiro. A repórter Tayana de Oliveira também circulando pela cidade do Rio de Janeiro, região central. Eu quero que você traga pra gente detalhes sobre os ônibus. Você observa ônibus aí próximo à Central do Brasil, Tayana? Bom dia. Bom dia para você, Mário. Bom dia também aos nossos ouvintes aqui no centro da cidade, aqui no terminal da Central do Brasil, que é um dos principais aqui da cidade, de ônibus que vem da Zona Oeste em direção ao centro do Rio. Por enquanto, a movimentação de ônibus, pelo que eu pude perceber, ônibus que vem da Zona Sul, que vem também da Zona Oeste, circulando normalmente por aqui na região central da cidade, Mário. Então tá aí, alguns ônibus já circulando aí na região da Central do Brasil. E o tempo, Tayana de Oliveira, chove em alguns pontos do Rio de Janeiro. O que você observa pelas ruas? Algum bolsão d'água já com relação à chuva, que foi forte durante a madrugada em alguns pontos? Ainda chove aqui no centro da cidade, alguns bolsões d'água no caminho da Zona Sul de Botafogo, onde fica o estúdio da Band News FM, no caminho até aqui ao terminal da Central do Brasil. A gente pôde verificar
alguns bolsões, principalmente ali próximo ao aterro do Flamengo, na altura da praia de Botafogo também, Mário. Ok, já você volta, Tayana de Oliveira, girando a reportagem da Band News FM, claro, com a participação dos nossos ouvintes. Agora há pouco, o taxista José Ricardo fez contato conosco, também de outro ponto do centro do Rio, descrevendo a situação no Santos Dumont também com protesto. Na entrada do aeroporto, eles bloquearam. Estão com carro de som, em torno de umas 60 pessoas aqui com batuque, dizendo assim, volta para casa, não vai ter voo, os mecânicos estão em greve, não é seguro andar de avião hoje. Alguns taxistas estão deixando os passageiros lá fora, lá na estrada lá fora, e as pessoas estão caminhando a pé com suas malas aqui para dentro. Chovendo, a pessoa debaixo de chuva, porque eles não estão deixando passar carro aqui. Então tá aí. Tem participação de ouvinte também, falando sobre a situação do Santos Dumont, mandando mensagem de áudio pelo WhatsApp. Pois é, o Rafael acabou de mandar uma mensagem no 996236060. Fala, Rafael. Bom dia. Rafael, é o seguinte, a entrada do aeroporto Santos Dumont tá fechada, tá? Por manifestantes aí, os aeroviários fecharam as entradas dos acessos do aeroporto. Então, os carros, táxi e outros veículos têm que voltar na contramão, desembarcar os passageiros bem longe. Tá? Eles fecharam todos os acessos do aeroporto aí. Então tá aí, fecharam os acessos ao aeroporto. Luana Bernardi, você que tá aí em frente ao Santos Dumont, descreve a situação pra gente. Bom dia. Bom dia, Maria Deus Ferreira, e a todos os ouvintes da Band News FM. Pois é, muitas pessoas agora com malas andando na chuva, né? Um pouco antes da entrada do aeroporto Santos Dumont, onde está tendo esse bloqueio. O trânsito aqui, Mário, está muito ruim. Os carros que vão entrar aqui no aeroporto, eles têm que voltar na contramão. Outros estão, o taxista deixando o passageiro antes, né? E muitas pessoas com malas na chuva por conta desse bloqueio aqui no aeroporto Santos Dumont, Mário. Pois é, então as pessoas não conseguem nem entrar no aeroporto, né? Do jeito que está esse protesto, né? Não dá para entrar no aeroporto só a pé mesmo. Se você tiver um voo aqui no Santos Dumont, saia mais cedo de casa, porque a situação aqui está complicada nesse momento, Mário. Lembrando que as operações no Santos Dumont sempre começam às 6 horas da manhã. Problemas em Niterói, um grupo segurando faixas e cartazes de greve, bloqueando o acesso à Praça Araribóia das Barcas. O ouvinte Leonardo conversou com você, Mariana Passos. Bom dia. Bom dia, Mário. Isso mesmo. O ouvinte Leonardo, ele falou que as barcas estão fechadas na Araribóia e tem carros de som e manifestantes com faixas protestando, mas tem bastante policiamento no local. Bastante policiamento no local, mas o Lacerda conversou agora há pouco com o pessoal da CCR Barcas. Lacerda, qual o posicionamento? Isso, a tripulação e também todo o serviço interno das barcas chegou até antes do horário previsto de início de funcionamento, 4 horas da manhã, então não havia protesto ainda. Então tem tripulantes já na embarcação. No entanto, está fechada a entrada da estação Araribóia, com isso não pode circular, porque os passageiros não conseguem acessar. Eu peço a você, ouvinte, se quiser entrar, fica à vontade. O Leonardo, por exemplo, conversou com a Mariana Passos e aí ele disse que estava dirigindo, só passou a informação, não queria entrar no ar. Claro, fique à vontade também, você participando, mandando mensagem, foto, a gente vai colocar tudo a nossa cobertura com o Lacerda no bandnewsfmrio.com.br. O metrô, Marcos Lacerda? Metrô, operação normal, Supervia também, mas só que o VLT, que começa a operação às 6 horas da manhã, pode funcionar apenas entre a Cinelândia e a rodoviária Novo Rio, por conta do protesto lá no aeroporto Santos Dumont. Uma das composições foi apedrejada, de acordo com a concessionária, e que se caso continue o protesto impedindo a circulação e a saída do VLT do Santos Dumont, ele vai operar apenas no trecho entre a Cinelândia e a rodoviária Novo Rio a partir das 6 da manhã. Então o VLT já teve um veículo apedrejado. Veículo apedrejado do VLT. Mais protesto, Carlos Briggs. Estação Vicente de Carvalho e Vaz Lobo do BRT, com dificuldades agora na Transolímpica. Teve problema por lá, tá tendo também, tacaram fogo agora na Avenida das Américas, logo após a estação Mato Alto. Para quem segue em direção ao Recreio dos Bandeirantes, falou pra gente o Hélio Rocha e também o Vinícius. Alguns ouvintes falando também, Mário, de protesto agora na Marechal Rondon, impedindo a circulação de ônibus ali próximo à Mangueira para quem vai em direção ao centro da cidade. Eduardo Frumento, exatamente, São Francisco Xavier bloqueada na descida da Marechal Rondon, são mais ou menos 30 pessoas, segundo o nosso ouvinte Antônio Ramos, com faixas e cartazes contra a reforma da Previdência, Mário. Ok, vamos ao centro de operações também para trazer um destaque da Ágata Meirelles, que você observa pelas câmeras. Ágata, bom dia. Bom dia, Mário, Fran e os nossos ouvintes. Olha, como os nossos ouvintes já informaram, a Avenida Radial Oeste fechada temporariamente no sentido centro, causando reflexos já na Marechal Rondon. O motorista perde bastante tempo por ali pelas câmeras, consigo observar
pelo menos 30 pessoas que atearam fogo em pneus. Polícia Militar e 7 Rios já no local. O motorista, se puder, evite a região. Trânsito bastante complicado, Mário. Terminal Marechal Fontinelli. Tayana de Oliveira. No Terminal Américo Fontinelli, Mário, que fica também aqui no centro da cidade, onde é a chegada de ônibus que vem principalmente da Baixada Fluminense. Nesse momento, nenhum ônibus aqui no terminal. Algumas vans paradas em frente a um posto de gasolina que tem em frente à entrada do terminal rodoviário, mas ônibus dentro do terminal até agora nenhum, Mário. Ou seja, bastante dificuldade nesse início de manhã. Fazendo um resumo para você nesse giro da reportagem da Band News FM com a participação dos ouvintes. Já teve VLT apedrejado, Estação das Barcas em Niterói totalmente isolada ali com manifestantes bloqueando a entrada, apesar da tripulação já ter chegado. Temos também problemas aí na altura do Fundão, na linha vermelha, e também tem mais ouvinte participando aqui pelo WhatsApp. Pois é, no 996236060, falando em Fundão, muitas mensagens falando aqui em relação ao BRT. Fundão não está circulando, inclusive o ouvinte Carlos Augusto mandou um áudio aqui para o 996236060, falando que ele está há bastante tempo lá na estação. Bom dia. Bom dia. Estou aqui na estação do BRT Taquara desde as 5 horas da manhã. O funcionário informou que o último carro passou às 1 hora da madrugada. De lá para cá, o carro que passou tem 5 minutos, sentido Madureira, mas a estação está lotada e o Fundão e os ônibus no entorno ainda não passaram. Então tá aí a participação do nosso ouvinte 25422132, quem tá agora na linha conosco, Mariana Passos. O motorista de ônibus Robson, ele informou que a aviação Pavunense e Transporte Barra não estão circulando. Já os ônibus da Vila Real e da Transporte Estrela estão com todos os coletivos disponíveis, inclusive estão com escolta. A empresa Três Amigos está com 4 carros. Ele informou também que pegou uma passageira que veio do BRT, informando que apenas a Transoeste está circulando, Mário. Carlos Brigues. Quero agradecer o Cosme Tadeu, nosso ouvinte, falou que a linha vermelha agora é completamente fechada na altura da Infraero, sentido centro da cidade. Atenção você que sai da Baixada Fluminense, linha vermelha parada agora por manifestantes na altura da Infraero, sentido centro da cidade. Um caos daqui a pouco no trânsito, hein, Mário? Tem ouvinte também na altura de Caxias, Francine. Pois é, problemas na circulação dos ônibus ali na 25 de agosto, em Duque de Caxias. O Alexandre mandou um áudio pra gente. Bom dia, me chamo Alexandre. Moro em Duque de Caxias. A linha 25 de agosto, central, não está circulando. Sentido centro não está circulando. Não tem ônibus para central da linha Jurema. Fiquei mais de meia hora aguardando e nada de ônibus. Estou indo para a estação de trem de Duque de Caxias. A repórter Camila Greco da Band também trazendo informações pra gente aqui pelo WhatsApp, já a gente coloca ela no ar, falando que observou ônibus no centro e Zona Sul em alguns pontos de ônibus, as pessoas esperando mais tempo, ou seja, a frota reduzida, mas há coletivos circulando na cidade em alguns pontos, claro, tem problemas. O Brix trouxe informação agora há pouco da linha vermelha, nosso ouvinte também. O que você tem de informação observando as câmeras no centro de operações, Agatha Meirelles? Mário, totalmente interditada a linha vermelha no sentido centro nesse momento. Há reflexos já na altura de Caxias. O motorista perde bastante tempo. Pelas câmeras consigo observar também reflexos já na BR-040. Então, o motorista, se puder, prefira a Avenida Brasil. Também apresenta trânsito lento na altura de Ramos, mas tem melhores condições por conta desse fechamento temporário na linha vermelha no sentido centro, Mário. A Ponte Rio-Niterói, Agatha, tem até um grupo querendo fazer uma manifestação, bloqueando os acessos à Ponte Rio-Niterói, isso ali por volta das 10 horas da manhã, mas nesse momento, o que você observa? Eu passei durante a madrugada, o trânsito estava normal na Ponte Rio-Niterói, inclusive observei ônibus intermunicipais vindo da região metropolitana aqui para a capital. O que você observa? Qual é a informação nesse momento da Ponte Rio-Niterói, segundo a concessionária? Segundo a concessionária, a Ponte Rio-Niterói com trânsito bom nos dois sentidos, 13 minutos é o tempo de travessia, sem registro de manifestações ou interdições na ponte, Mário. Por falar em manifestação, como é que está o protesto aí no Santos Dumont, Luana Bernardes? Pois é, Mário, continua o bloqueio aqui na entrada do Santos Dumont, passageiros continuam chegando cada vez mais a pé, alguns inclusive correndo aqui na porta do aeroporto. Tem uma moça agora que acabou de tirar o sapato na minha frente para correr mais rápido aqui no meio da chuva.
E tem um carro de som também na porta do Santos Dumont. Se você tiver um voo aqui no aeroporto, chegue mais cedo, porque vai encontrar dificuldade para chegar aqui no aeroporto. Pelo que eu vejo, o trânsito já está complicado aqui nos acessos. Como tem esse bloqueio, alguns carros estão voltando na contramão e os trabalhadores, os integrantes da CUT que estão fazendo esse bloqueio aqui, estão falando para as pessoas, estão pedindo para as pessoas não pegarem voos hoje, Mário. Então tá aí, problemas, portanto, aí no Santos Dumont, nos acessos ao aeroporto, dificuldade, pessoas voltando, algumas saindo de táxi, ou também de ônibus, indo a pé, né, nessa região. Chove, a chuva é forte nessa região agora, Luana Bernardes, aí no centro da cidade? Não, Mário, chuva fraca nesse momento. Chuva fraca, nesse momento aqui em Botafogo também, temperatura de 20 graus. Já daqui a pouquinho também tem Laura Ferreira aqui na programação da Band News FM, a cobertura especial, um dia de paralisação em diversos pontos do país, aqui no Rio, com protestos na Dutra, também na Zona Norte, Francine. Ali o ouvinte Marcelo participou com a gente, falando da situação de momento na Radial Oeste, agora a mensagem de áudio. Tem uma manifestação aqui fechando finalzinho da Marechal Rondon, início da Radial Oeste aqui, sentido centro da cidade. Tem um monte de gente fechando ali aquele sentido ali para pegar São Francisco Xavier. Para vocês dar uma averiguada aí que o negócio é sério, não é brincadeira não, hein? São 5 horas e 55 minutos. Eu vou chamar aqui o Marcos Lacerda para a gente falar um pouquinho mais dos transportes. Band News. Para você que está chegando agora e vai utilizar o transporte público na cidade, o maior problema nesse momento nas barcas. Nas barcas, Maridias Ferreira, a estação Araribóia continua bloqueada ainda por sindicalistas. A operação que iria começar às 5h30 da manhã com a primeira embarcação saindo de Niterói em direção ao Rio de Janeiro não aconteceu devido ao bloqueio. A tripulação está na estação Araribóia, mas como não entra passageiros, então a operação está comprometida. Daqui a pouco vai começar a operação também no sentido Rio de Janeiro e Niterói, e aí os passageiros vão, até o momento não tem protesto na estação Praça 15, então conseguem acessar. Metrô, as 41 estações abertas, então linha 1, 2 e 4 funcionando normalmente. O VLT começa daqui a pouco às 6 horas da manhã a operação das linhas 1 e 2, lembrando que a linha 2 é em caráter ainda de testes, mas a linha 1 deve operar somente entre a Cinelândia e a rodoviária Novo Rio devido ao protesto no Santos Dumont. De acordo com a Supervia, a operação é normal em todos os ramais, não há protestos, então os passageiros conseguem circular normalmente, e o BRT Transcarioca comprometida por conta de depredações que aconteceram durante a madrugada. Pelo Twitter, né, eles estão informando também a atualização de momento, né, com relação ao BRT, né? Isso. A gente daqui a pouco traz a atualização, porque são vários ramais, são várias conexões, mas o grande problema do BRT no momento é o da Transcarioca. Fala, Carlos Brigues. O Lacerda até pode ficar aqui para me ajudar, porque ele conhece melhor a região. O Valdo Quintanilha acabou de me ligar para a gente também dar uma notícia boa, né, Mário? Pelo menos quem sai de São Gonçalo, do bairro do Coelho, ali vem da Alcântara, sentido Rio, os ônibus estão circulando normalmente. Só que teve um acidente agora na saída do viaduto de Alcântara. Eu acho que ali é para quem vai pegar a rodovia Amaral Peixoto, não é isso? E o trânsito está sendo desviado por dentro do Jardim Alcântara. Então a circulação está normal, mas o trânsito está muito ruim para você que sai de Alcântara agora e vai para Niterói, vem para o sentido Rio de Janeiro. Quem está nessa região, a melhor coisa, então, para você fugir do Alcântara é seguir pela rodovia Niterói-Manilha. Vai em direção a Itaboraí, pega a rodovia Niterói-Manilha que você foge do Alcântara, e quem está, tenta por dentro, que aí você sai também, pega ali Barro Vermelho, Vento da Cruz, ou também por Neves e chega ao centro de Niterói. Mais sobre as estradas, Agatha Meirelles. Ô, Mário, na rodovia Presidente Dutra, 4 quilômetros de lentidão no sentido Rio de Janeiro por conta de uma manifestação que ocupa a faixa ali na altura de Nova Iguaçu, trânsito fluindo pela faixa da esquerda. No sentido São Paulo, trânsito bom, sem registro de lentidão. Falando agora sobre a BR-040, boa movimentação nos dois sentidos da rodovia, mas o motorista precisa redobrar a atenção porque chove nos trechos de serra e também nos trechos da Baixada Fluminense, então as pistas podem estar escorregadias. Agora, BR-101 Norte tem um acidente na altura de Casimiro de Abreu, isso para quem vai no sentido Rio de Janeiro, 1 quilômetro de lentidão. O motorista perde tempo desse trecho, mas depois encontra boa movimentação. Chegada a Ponte Rio-Niterói também apresentando boa movimentação, 13 minutos é o tempo de travessia nos dois sentidos. Por último, na rodovia Rio-Teresópolis também precisa de atenção o motorista que trafega por ali, porque chove moderadamente ao longo de toda a rodovia, então as pistas podem também estar escorregadias, mas por lá não há registro de retenção, Fran.
Aqui pelo 996236060, alguns ouvintes participando, falando de trânsito bom agora na BR-040, sem dificuldades, alguns ônibus, inclusive, saindo da Baixada Fluminense de Caxias e passando por ali. Quem informou foi o ouvinte Rogério. 5h59, Mariana Passos. A ouvinte Raquel, ela falou que está saindo da Ilha do Governador e ela pôde observar ônibus circulando normalmente por lá, Mário. Mais um destaque, Agatha Meirelles. Cadê a Agatha? Não tem Agatha, tem aqui no WhatsApp. 996236060. Daqui a pouco você vai acompanhar essas imagens que o William mandou pra gente agora de manifestação, protesto na linha vermelha. E ele mandou um áudio também, o William Alves. William Alves. Muito bom dia, muito bom dia. Em 20 minutos tudo pode mudar, hein? Direção centro, linha vermelha, direção centro. Toda fechada, manifestação, colocaram fogo na pista. 20 minutos tudo pode mudar. Muito bom dia. Valeu, é isso. Os ouvintes continuam participando conosco. Deixa eu voltar ao centro de operações com a Agatha Meirelles. Motorista que ainda não saiu de casa, siga pela Avenida Brasil. Por conta desse fechamento na linha vermelha, já há reflexos na altura de Duque de Caxias. Motorista perde bastante tempo nesse momento no sentido centro da cidade. A Avenida Brasil tem lentidão na altura da Penha por conta das obras do BRT Transbrasil, mas ainda assim apresenta melhores condições. Chegada ao centro da cidade, um pouco de lentidão na altura do Caju, por conta do reflexos já da lentidão no viaduto do gasômetro. Fran. Grajaú, Jacarepaguá com dificuldades. Agora, se você puder evitar a região, essa recomendação do nosso ouvinte César Queiroz. Teve um acidente por lá agora no sentido Jacarepaguá, na altura do Cabana da Serra. Então tá aí, se você puder evitar Grajaú, Jacarepaguá, tem esse acidente que pode começar a ter uma lentidão agora, de acordo com o César. Alternativas para o motorista, também um panorama do que você observou mais cedo passando pela Grajaú, Jacarepaguá, com relação à chuva, sempre a pista fica mais perigosa, né, Agatha? Exatamente, Mário. A alternativa é a linha amarela, que apresenta um pouco de lentidão na altura do pedágio nos dois sentidos, mas tem boa movimentação. Mais cedo eu passava pela Grajaú Jacarepaguá, observei pelo menos 2 acidentes envolvendo 2 carros. As pistas estão escorregadias, então o motorista precisa redobrar a atenção no sentido Zona Norte, principalmente porque tem um acidente, como já informado pelos nossos ouvintes, ocupando uma faixa, e depois desse trecho também observo lentidão. O motorista que puder opte pela linha amarela, que vai chegando em segurança, Mário. Ok, a gente também tem outras informações sobre Itaguaí. Quem está interagindo conosco? Pois é, o Roberto Pinho acabou de mandar uma foto aqui, uma imagem, inclusive começando a amanhecer por lá. Ele falou que tem um protesto agora do Sindicato dos Portuários e Metalúrgicos em frente ao Nuclep, em Itaguaí. Fica bem ali no finalzinho do arco metropolitano. Então tá aí, atenção, quem passar por aí agora vai encontrar dificuldade no final do arco metropolitano, na altura de Itaguaí. Manifestantes colocando fogo ali em pneus agora. A gente falou de manifestantes do lado de fora e a situação dentro do Santos Dumont. Pousos e decolagens. Que já são 6h02. As operações têm horário previsto para começar diariamente às 6. Luana Bernardes. Pois é, Mário, só que dentro do aeroporto Santos Dumont tem 2 voos cancelados aqui, pelo que eu vejo nos painéis do aeroporto, 2 voos cancelados, pelo menos 3 com atraso. E aqui no saguão do aeroporto Santos Dumont, algumas filas, mas não há problemas maiores aqui no saguão do aeroporto Santos Dumont. Só do lado de fora que o passageiro vai encontrar dificuldades para entrar, porque integrantes da CUT, né, e aeroviários estão fazendo um bloqueio no acesso ao Santos Dumont e as pessoas estão tendo que vir a pé até aqui o terminal da Zona Sul da cidade. Tinha uma expectativa de paralisação também dos aeronautas, né? O pessoal, aeroviários também. O pessoal de check-in, você consegue observar nas bases aí, trabalhando normalmente, a movimentação dentro está menor do que de hábito, porque muita gente não consegue acessar do lado de fora devido ao protesto, Luana? Eu diria, Mário, uma movimentação normal para o dia de hoje. Os funcionários das companhias estão fazendo check-in, sim. As filas estão não tão grandes, não. As filas estão normais para esse horário. Situação, eu diria até que um pouco tranquila aqui para esse horário no dia de hoje no aeroporto Santos Dumont, mas lembrando que o passageiro deve chegar mais cedo por causa desse protesto que está tendo do lado de fora. Isso do lado de fora. A gente tem informação aqui do consórcio Rio Galeão que a operação é normal para pousos e decolagens
por instrumentos devido ao tempo. Se lá tá por instrumentos, acredito que aí no Santos Dumont também, porque o tempo tá fechado, chove, né, Luana Bernardi? Mas lá no Galeão, segundo o consórcio, não há registro de atrasos ou cancelamentos de voos lá na operação do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim. Aí eu não sei se você já conseguiu falar com alguém do balcão de informações, está por instrumentos, qual é a situação lá no Santos Dumont? Está por instrumento, né, Mariana Paz? Isso mesmo, está por instrumentos. Eu falei agora com o pessoal lá do Santos Dumont, ele falou que o interior não está afetado pelas manifestações, está tendo pouso, decolagem, tudo tranquilo, tudo normal. Então é isso, é o que a Luana acabou de observar também, acabou de acessar, né, e do lado de fora observando também a situação, Luana. Pois é, Mário, 2 voos cancelados, segundo aqui os painéis de informação do Santos Dumont, um para Brasília e outro para Campinas, os 2 voos que foram cancelados e pelo menos 3 com atraso, Mário. Então tá aí, já a gente vai trazer a informação também de um ouvinte da Band News FM, João Felipe. O João Felipe, que tá falando sobre a situação dos voos, né, sobre a situação dos aeroportos no Rio de Janeiro, uma assembleia da categoria que aconteceu ontem, né, e aí todo esse indicativo de adesão à paralisação ao dia de hoje, greve em diversas capitais aqui no Rio de Janeiro também. Temos várias participações aqui no ouvinterj@band.com.br e o ouvinte que está nesse momento, que mandou mensagem pelo WhatsApp, está conversando contigo e vai entrar no ar com a gente, Francine. Pois é, o João Felipe, ele tinha um voo programado agora no Santos Dumont para as 6h10, mas teve que mudar, vai ter que passar por Congonhas em direção a Brasília. Muito bom dia, João, como é que é a situação aí agora? Bom dia. Do lado de fora está tendo piquete ali na porta, né? Mas a gente conseguiu, dentro do Santos Dumont, tá tudo certo. Mas o nosso voo aqui, que era para Brasília, foi cancelado. E aí já mudaram a gente para um voo. Nosso voo era 6h10 para Brasília, foi cancelado. Aí eles mudaram para um voo para Congonhas, às 6h40, e depois vou para Brasília. João, bom dia. Que horas que você chegou aí? Porque muita gente já se antecipa, né, por conta de voos. A recomendação é sempre chegar 1, 2 horas antes, mas especificamente como já tinha esse indicativo de paralisação e do lado de fora está bem tumultuado, você teve essas dificuldades também para acessar ou você chegou bem mais cedo durante a madrugada? Sim, eu cheguei aqui às 5 da manhã em ponto. E aí no que a gente viu que estava o bloqueio ali, bem na entrada dos carros. Aí a gente parou o carro, desceu do transporte antes e veio andando ali desde a idade da entrada, onde tem um retorno do aterro, até aqui o Santos Dumont. Pois é, e com o trânsito complicado e a chuva também prejudicando, né? Você tem que andar um pedaço por conta da dificuldade, né? Pegou muita chuva na madrugada. Eu cheguei aqui na Band por volta de 4 horas, estava chovendo bastante. Depois eu vi que diminuiu um pouquinho aí no centro da cidade, então seu voo aí afetado. A Luana Bernardi também está acompanhando tudo. Obrigado, João, pela sua participação aqui na programação da Band News FM. Nada, obrigado. Boa sorte. Valeu, boa sorte pra você. São 6h07. O Marcos Lacerda tem mais informação. Fala, Lacerda. O VLT iniciou a circulação da linha 1 no trecho entre Santos Dumont e Rodoviária Novo Rio, ou seja, em sua totalidade. Não precisou restringir a viagem entre a Cinelândia e a Rodoviária Novo Rio. E as barcas estão circulando. No entanto, quem está em Niterói não consegue acessar a estação devido ao protesto. A concessionária já pediu um reforço da Polícia Militar para tentar desbloquear o acesso à estação Araribóia. No entanto, por conta do que a gente chama de carrossel, ou seja, a embarcação tem que sair de Niterói, ir para o Rio de Janeiro, pegar o passageiro e voltar para Niterói, para fazer esse carrossel. Então as barcas elas chegam em Niterói, no horário previsto saem, vão para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro pegam os passageiros na Praça 15 porque não há bloqueios, retornam para Niterói com passageiros e aí voltam para o Rio de Janeiro, às vezes vazia. Por exemplo, a última viagem das 6 horas, apenas um passageiro conseguiu furar o bloqueio e seguiu em direção ao Rio de Janeiro. De acordo com uma pessoa em Niterói conseguiu sair de Niterói para o Rio de Janeiro. Vamos trazer também aqui, Francine, o Gabriel, ele tá em Niterói? Gabriel Saad, está na estação das barcas agora. Muito bom dia, Gabriel. Como é que tá a situação aí? Bom dia. Olha, agora está um tipo de confusão aqui. As pessoas que querem atravessar estão se juntando para tentar furar o bloqueio em massa. Tem uma pessoa até no chão aqui para se machucar um pouco. A polícia já usou um pouco de gás de pimenta, apesar de ter pouca polícia aqui. Tem uns 5, 6 agentes no máximo. Então está tentando forçar aqui para poder atravessar, mas os manifestantes estão continuando bloqueando a estação. Tá aí, já com protesto, com uma pessoa que você observou ferida, né, deitada no chão. Tá no chão. Eu não sei se tem muita manifestante, não sei se alguém que tentou entrar.
Agora você observa o policiamento na região, a gente tinha aqui de outros ouvintes, que há um reforço na escolta aí do lado de fora, não sei se são apenas os PMs, guardas municipais, tem segurança também da concessionária, você observou? Olha, os seguranças das barcas estão dentro da estação. Dentro. Lá de fora aqui estou vendo PM, mas tem 1, 2, 3, 4, tem uns 5, 6. E guarda municipal não estou vendo aqui não. Você, Gabriel, tá querendo pegar, você é do lado de fora, né, da estação Araribóia. Sim, lá de fora. Você costuma pegar o transporte, que horário você vem para o Rio, você trabalha, estuda aqui na capital? Eu trabalho no centro, eu costumo pegar ou de 5h40 ou de 6 horas. Mas agora não tá para pegar nada. Que horas que você chegou aí, Gabriel? 45, mais ou menos. Então você tá aí já, o quê? Quase 5h45, tem quase 25 minutos, meia hora que você não consegue acessar aí do lado de fora das barcas. O Lacerda agora há pouco disse que apenas uma pessoa conseguiu furar o bloqueio e fazer a viagem aqui para o Rio de Janeiro. Imagina, é um transtorno que está acontecendo. Tem carro de som aí, tem muita gente aglomerada do lado de fora, Gabriel? Tem carro de som, os manifestantes estão em linha reta, no cordão, bem em frente às portas, e em frente à estação tem bastante gente querendo entrar. Muita gente querendo entrar nas barcas, não consegue nesse momento, Gabriel. Você observa, Gabriel, já que você está aí na Visconde do Rio Branco, no centro da cidade de Niterói, aí também tem um terminal rodoviário bem próximo. Os ônibus estão circulando em Niterói. A gente recebeu aqui até a Betina Chateaubriand, que trabalha conosco antes de chegar aqui na Band, viu os ônibus das linhas 48, 38, fazem Baldeador, faz também Itaipu, esses ônibus circulando, saindo do centro em direção à região oceânica. Você observa os ônibus da cidade de Niterói também circulando por aí? Ó, estão circulando normalmente. Não sei se daqui a pouco, quando começar a maior intensidade de pessoas, se vai ter a mesma quantidade de ônibus na rua. Mas se tem ônibus na rua, agora tem. Então tem ônibus agora em Niterói, pelo menos. A gente já vai trazer o panorama aqui do Rio de Janeiro. Obrigado, Gabriel. Um abraço pra você. Boa sorte, hein? Valeu, obrigado, tchau. Então tá aí, fica a dica também, Gabriel, que eu observei ônibus intermunicipais, aqueles que saem de Niterói, da linha 100, por exemplo, você que trabalha no Rio de Janeiro, eu observei esse ônibus circulando na madrugada. É uma opção para você e para os demais passageiros, esse ônibus que sai do terminal rodoviário e vem aqui para a capital, para o centro da cidade. É uma dica nesse momento, acho que pode ser uma alternativa, tá certo? Tá ótimo, obrigado. Valeu, um abraço pra você, bom dia, Carlos Brigues. O Alexandre Cruz nos ligou agora há pouco falando que tá tendo interdição na Avenida do Contorno, hein, Mário? Sentido Niterói, sentido Ponte. Os manifestantes teriam interditado agora, perto da garagem ali da 1001. Alexandre Cruz, nosso ouvinte, passou por lá agora há pouco, falando de interdição, portanto, na Contorno, no sentido Niterói, sentido Ponte, afetando diretamente a vida de quem sai de São Gonçalo e vem para o Rio de Janeiro e vai para Niterói. Deixa eu fazer mais um contato com a Agatha Meirelles para falar do trânsito. Mário, 1 quilômetro de lentidão por enquanto, por conta dessa manifestação. De acordo com a autopista Fluminense, a pista está temporariamente interditada por conta dessa manifestação. A motorista que puder, evite a BR-101 Norte nesse momento, Mário. Você tá certo, ok. Agatha Meirelles já volta com a gente. São 6 horas 12 minutos, desde as 5h40. Você, ouvinte da Band News FM, interage conosco sem parar, sem intervalos comerciais. Mas a gente, claro, tem que cumprir também aqui os nossos anúncios. Já a gente vai dar uma pausa, uma respirada, beber uma água, mas não vai deixar de atualizar tudinho para você já do centro da cidade também com a Tayana de Oliveira, área da Central do Brasil, sobre o transporte. O ônibus circula, sim, em alguns pontos do Rio de Janeiro. Tem mais participação pelo WhatsApp, Francine. Pelo 996236060, tem ouvinte participando, Mário, falando ali da Central do Brasil, onde a Tayana trouxe a informação mais cedo. A Elaine Ferreira falou, corrigindo, não é Central, é na rodoviária Novo Rio. Falou que tem manifestantes agora segurando faixas ali, interrompendo a passagem dos ônibus. Ela que inclusive mandou uma foto para o 996236060. E como de costume, estamos ao vivo no facebook.com/Band News FM Rio. Pode interagir por lá também. Obrigado pela audiência, pelo carinho, você que participa conosco. Já vou ler as mensagens também. Em Niterói, muitos ônibus circulando na estrada de Itaipu, 19 graus. Diz aqui o ouvinte Mário Dias, que é o meu xará, meu padrinho. Obrigado pela audiência também. Sempre a família participando, é sempre importante. São 6 horas 13 minutos. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. Oferecimento Assim Saúde, a maior rede própria de hospitais no Rio. Ligue 2102-9797. Excepcionalmente hoje não temos o Boletim Informa aqui na programação da Band News FM, devido à cobertura especial das paralisações.
Jornal Band News Rio, notícias da manhã. Oferecimento PUC, Ensino e Extensão PUC Rio, conhecimento para a vida. 6h14. Mais um destaque da Niterói Manilha, Marcos Lacerda. A concessionária Autopista Fluminense acabou de confirmar o bloqueio na altura do quilômetro 320 em direção a Niterói, no trecho já da Avenida do Contorno, próximo ali aos estaleiros e também a garagem da empresa de ônibus 1001. Então a dica para você que está na rodovia Niterói Manilha é sair ali no quilômetro 306 no Gradim, ou também na altura do quilômetro 318 na Ilha das Flores, e acessar ali o Vila Laje, o bairro de Neves, e seguir pelo centro em direção ao centro de Niterói, pelo Barreto, pela General Castrioto, Benjamin Constant, para fugir da Avenida do Contorno, porque tem um bloqueio total no trecho em direção a Ponte Niterói, bem em frente à garagem da 1001. Mais um destaque, Agatha Meirelles. 7 quilômetros de lentidão por conta desse fechamento da BR-101 Norte ali na altura da subida da ponte. O motorista perde bastante tempo nesse momento, como já informou o nosso repórter Marcos Lacerda. Falando agora sobre a capital fluminense... Antes de você vir para a capital, deixa eu só continuar nesse trajeto com a participação de um ouvinte, Mariana Passos. Isso mesmo, Jorge Luiz, ele falou que estava passando pela Benjamin Constant, lá em Niterói, e o fluxo está normal. Ainda sobre estrada agora, Petrópolis, Fran. Isso, BR-040 agora, só ônibus, só carros particulares passando por lá. O Flávio Guedes, inclusive, falou que nos terminais de ônibus lá todos fechados, ninguém consegue pegar nenhum ônibus que passe ali pela BR-040 saindo de Petrópolis em direção aqui à capital fluminense, ao Rio de Janeiro. E quem sai de Petrópolis e vem para a capital encontra um caos na linha vermelha, tudo parado na saída da ilha, mega engarrafamento, segundo o Frederico Portela, no ouvinte rj@band.com.br, disse que a saída da ilha fechada. Esse nosso ouvinte mandou agora, a gente recebeu até a foto, né, Francine Augusto, de um ouvinte lá da região da linha vermelha, né, daquela região com piquete, né? Com piquete, alguns manifestantes, inclusive, Mara, naquela parte ali que divide as pistas, ali com bandeiras, fogo. Quem mandou a mensagem foi o nosso ouvinte William Alves, agora há pouco. William Alves. Visibilidade super baixa também por conta da fumaça. Né? E além disso, a chuva, né? O aeroporto Galeão, por exemplo, está funcionando por instrumentos. É difícil chegar ao local, mas o aeroporto está aberto de acordo com a concessionária Rio Galeão. Agora sim, sobre mais um destaque da capital fluminense e também as interdições por manifestação. Qual é o destaque do Centro de Operações? Agatha Meirelles. Mari, vamos começar pela linha vermelha, uma faixa já liberada no sentido centro da cidade. Pelas câmeras consigo observar também uma faixa interditada no sentido Baixada Fluminense por conta da ação dos bombeiros. Não há mais registro de fogo por ali. Lembrando que essa interdição é na altura do Hospital Universitário, a 9 quilômetros de lentidão já na linha vermelha. Motorista prefira a Avenida Brasil, que apresenta melhores condições. Ainda sobre manifestação, 2 faixas liberadas aqui na Zona Norte, na Radial Oeste. Ela está parcialmente interditada na altura da São Francisco Xavier. Ainda há bastante retenção, mas o trânsito tende a melhorar com essa liberação parcial no sentido centro, Mário. Pois é, a gente também recebendo essas fotos e o Marcos Lacerda postando no nosso bandnewsfmrio.com.br, agradecendo a parceria também com o pessoal do Centro de Operações, sobre esse caos na cidade, no centro da cidade também, manifestantes que bloquearam pistas. A gente está acompanhando tudo e toda a cobertura, o que funciona, o que está afetado, transporte aqui no Rio de Janeiro, você também acompanha no bandnewsfmrio.com.br. Depois do intervalo a gente volta para falar da região da Central do Brasil. Dá para fazer um seguro pro meu carro só pelo celular? Agora dá. Na Yuzi você monta seu seguro do seu jeito, escolhe o que quer e paga só pelo que contratar. E o melhor, é tudo online, direto do celular e seu carro fica seguro na hora. Viu como é diferente? Quanto mais perguntas a gente faz, melhores respostas a gente tem. Seguro Auto Yuzi. É online, é rápido, é fácil, é seguro tipo você. Baixe o app e faça o seu. Yuzi é uma plataforma de venda de seguros online da Caixa Seguradora. É tempo de levar direção hidráulica, retrovisor tilt-down, sensor de ré, malas de couro, assento infantil para até 20 quilos, guarda-sol articulável com cadeira, chuteira com travas de ferro. É tempo de um carro que leva o que você precisa. E também tudo de você. Gran Siena 2018 completo, com versões a partir de 41.990 ou entrada de 12.600 e saldo em até 60 meses. Aproveite! É tempo de Fiat. Malas de couro, assento infantil, guarda-sol e chuteira não incluídos. Pedestre use sua faixa. Quando sua empresa tem um problema, você também tem um problema.
e ele acaba indo para casa com você. Você vai jantar com a família, brincar com os filhos e ele aparece. Mas se depender da Algar, você não vai levar problema para casa. A gente resolve antes, com soluções inovadoras e um atendimento como sua empresa nunca recebeu. Ema. Cada um tem seu problema e a Algar tem a solução. Em TIC, agro, serviços e turismo. Algar. Gente servindo gente. Imagine ter um Mercedes-Benz. Tudo que você espera de um automóvel premium com uma oportunidade que você não esperava. C180 Avangar por 156.900 com taxa 0,99. GLA 200 Style por 139.900 com taxa 0,99. Aproveite essa oportunidade e conquiste o seu. Visite uma concessionária e consulte condições com taxa 0,99 para toda a linha. É só até 30 de abril. Mercedes-Benz, the best or nothing. Na cidade somos todos pedestres. A sexta-feira que você tanto queria chegou. E a cesta do chefe na Hortifruti também. Tem produtos fresquinhos, selecionados e os ingredientes perfeitos para você fazer bonito na receita do fim de semana. Confira as ofertas da Hortifruti e aproveite. Picanha bovina peça a vácuo R$ 39,90 o quilo. Contra filé bovino pedaço R$ 22,90 o quilo. Cerveja Heineken Long Neck R$ 3,39 330 ml. Ofertas para esta sexta na Hortifruti. Aproveite. Beba com moderação. Quer ter um bom plano de saúde? Então escolha o Assim Saúde, porque ele tem a maior rede própria de hospitais e centros médicos todos no Rio, além de ampla rede credenciada. Porque o Assim tem mais de 400 mil clientes e 3 mil empresas. Porque o Assim garante atendimento. Porque o Assim tem interesse de cuidar de você e de sua família. Você sabia que o Assim é assim? O Assim Saúde está esperando você de braços abertos. Ligue já 2102-9787. Seu caminho. Oferecimento Amoedo. Preço e qualidade você encontra no especial Cozinhas e Banheiros Amoedo. Supermercados Mundial. Ofertas para todas as famílias. E Volkswagen. Melhor negócio Volkswagen. Em abril não tem venda perdida. Acaba de ser fechada a Ponte Rio-Niterói, subida do vão central, pista sentido Rio de Janeiro. Eu converso agora há pouco aqui com o pessoal da assessoria, dizendo que há problemas até para calcular o tempo de travessia. Vai ter que agora ter um remanejamento, porque a situação é de momento. Um grupo agora com faixas contra a reforma da Previdência, reforma trabalhista. Pelo menos 5 carros estacionaram na subida do vão central, bloqueando, também com muita fumaça ali na região. Ponte Rio-Niterói. Atenção você que está em Niterói, não adianta, porque nesse momento está interditada a pista sentido Rio de Janeiro, na altura do vão central. A gente está recebendo aqui muitas ligações de ouvintes também com problemas nas barcas, ou seja, dificuldade tremenda para chegar na capital fluminense. Informação de momento, um grupo, um comboio, né, uma carreata, um grupo fechando a ponte Rio-Niterói já na subida do vão central. Eles passaram do pedágio e há esse problema que vai impactar demais o trânsito na cidade de Niterói. Já a gente vai fazer contato também com o pessoal da Nititrans, mas é a informação de momento. Ponte Rio-Niterói fechada agora ali na altura da subida do vão central. Agatha Meirelles, você consegue observar alguma coisa aí pelas imagens? Mário, pelas imagens eu consigo observar bastante lentidão, mas ainda não disponibilizaram a imagem exatamente do protesto. No site da Ecoponte eu consigo, eles ainda não atualizaram o tempo de travessia, como você já informou, eles não conseguem calcular, então apareceu até uma nova informação, como sem disponibilidade de calcular esse tempo. No sentido Niterói ainda 13 minutos, mas no sentido Rio não há informações sobre tempo de travessia, mas como você já disse, o motorista que puder evite a ponte Rio-Niterói nesse momento por conta desse fechamento, Mário. Caos nos acessos à ponte Rio-Niterói, Avenida do Contorno também, já ouvintes que estão saindo da Niterói-Manilha com muita dificuldade. Tem mensagem, Francine? 996236060, mensagem de áudio do nosso ouvinte Rafael. Fala, Rafael. Bom dia, amigos da Band News. Meu nome é Rafael Dalbelo. Estou passando nesse momento na Avenida do Contorno, na Niterói-Manilha, sentido a Niterói. Parece que está acontecendo uma manifestação aqui na Contorno, na BR-101, e os carros estão voltando na contramão. O trânsito está completamente parado. Só para um aviso aí pro pessoal que está saindo de casa cedo para ir trabalhar, que está meio complicado aqui, hein?
Não. E não tem previsão de melhorar não, porque como fechou a ponte, os carros estão voltando na contramão para tentar evitar a ponte Rio-Niterói, quem já está ali na Avenida do Contorno, de acordo com o nosso ouvinte. Fala, Francine. Ouvinte agora preso na ponte Rio-Niterói, não consegue passar, a gente vai entrar em contato com ele agora, ouvinte final de telefone 6414, ele falou, fecharam a ponte, eu tô na altura do vão central, preso dentro do carro e não consigo sair. E tem mais protesto, Carlos Brigues. BR-393, aí é protesto no sul Fluminense, a rodovia que liga Barra Mansa a Muqui, na altura de Volta Redonda, na entrada da CSN, completamente interditada, fala agora a Polícia Rodoviária Federal, mandou pra gente. Mariana Passos. O Fernandes, ele informou que tem uma manifestação de estudantes na Avenida das Américas, na altura de Guaratiba, no sentido de Santa Cruz. Ele falou que tem bombeiros e polícia no local, porque os estudantes atearam fogo em pneus. Estão em dois sentidos, estão ruins e o BRT não está circulando por lá. Repetindo qual é o local, Mariana Passos? Avenida das Américas, altura de Guaratiba. Avenida das Américas, altura de Guaratiba. Lembrando que as escolas, de acordo com os sindicatos dos profissionais de educação, tanto das escolas públicas quanto também dos particulares, hoje sem aula. Alguns colégios informaram que iam esperar a adesão para saber se ia ter ou não aula nas unidades particulares. A gente vai circular daqui a pouquinho também, horário de aula a partir das 7 horas da manhã. Estamos na linha já com o ouvinte lá na ponte Rio-Niterói. Pablo Machado tá na ponte agora, não consegue passar, falou que inclusive manifestante soltando uma fumaça colorida agora. Como é que tá a situação aí, Pablo? Bom dia. Bom dia. Olha, a situação aqui está caótica. Fecharam aqui mais ou menos uns 200 metros na minha frente, na subida do vão central. Vários manifestantes desceram de ônibus, botando fumaça colorida. E está fechada, ninguém consegue passar mais. A gente não sabe agora como é que vai ficar a situação. As pessoas estão descendo dos carros, dos ônibus. E vamos aguardar ver se vem a polícia federal para poder tirar. A gente não sabe o que vai acontecer aqui. Todo mundo fora do carro, caos total. O Pablo, bom dia para você, obrigado aqui pela participação. Se você conseguir depois fazer também alguma imagem pra gente, mandar, já que você está parado, né, teve que sair do carro, mandar uma foto, mandar um vídeo aqui pra gente também colocar, alimentar aqui o nosso site bandnewsfmrio.com.br e aproveitar para você tá bem pertinho desse grupo. São quantas pessoas mais ou menos? Porque a gente tinha informação que tinham pelo menos 5 carros bloqueando estacionados e você viu também pessoas saindo de dentro, manifestantes dentro de ônibus, é isso? Dentro de ônibus, assim, eu tenho mais ou menos a uns 200 metros, 100 metros mais ou menos, estou soltando fogos agora, tem fumaça colorida, fumaça azul, fumaça verde. Entendeu? Não dá para ver mais ou menos o número de pessoas, mas tem bastante gente. E no sentido Niterói, os carros conseguem passar? O sentido Niterói está normal, fluxo normal. Os fecharam a pista sentido Rio. A pista sentido Rio da ponte, então, completamente fechada. Fechada. Como a gente informou agora há pouco, em primeira mão, às 6h20 da manhã, agora com o ouvinte, o Pablo, que está lá, são 6 horas e 26 minutos, tudo parado, uma grande dificuldade. Ainda não chegou, então, a equipe da Polícia Rodoviária Federal? Você consegue observar alguém da concessionária por aí? Não, no momento ninguém. Aqui eu estou na altura do número 19 aqui na sentido Rio. Exatamente aí na subida do vão, né? A subida do vão central. Então tá aí o Pablo, tá enfrentando uma grande dificuldade junto com outras pessoas. Ponte Rio-Niterói completamente interditada ali na subida do vão central, sentido Rio de Janeiro. Pablo, muito obrigado aí. A gente vai manter contato contigo fora do ar e também a qualquer momento. Quando liberar, faça contato aqui com a gente. A Francine tá de olho aqui na mensagem também aqui pelo WhatsApp. Obrigado, tá? Pelo carinho e pela audiência. Tchau. Bom dia. São 6 horas e 27 minutos. Milhares de pessoas já abriram suas contas no BTG Pactual Digital. E todas elas contam com as mesmas condições e taxas dos maiores investidores do Brasil. E como o BTG Pactual Digital só faz investimentos, ninguém vai ficar tentando vender capitalização, consórcio, nada disso. Acesse btgpactualdigital.com e invista seu dinheiro no maior banco de investimentos da América Latina, agora acessível e digital. Chegou a hora. Ter um BTG nos seus investimentos. Garanta sua energia com No Break senoidais Engetron. Acesse engetron.com.br. Estradas. A Rio Santos também está fechada, Mariana Passos. Isso mesmo, Rony, que é cinegrafista aqui da Band, ele acabou de ligar para falar que a Rio Santos está fechada na altura de Itaguaí, nos dois sentidos, que os manifestantes colocaram fogo em pneus por lá. Itaguaí, então, Rio Santos fechada. A Dutra teve protesto mais cedo, altura de Nova Iguaçu. E teve ouvinte falando de Itaguaí também, ali no final do arco metropolitano, tinha manifestação por lá mais cedo. Pois é, Tayana de Oliveira, como é que está a situação no centro da cidade, central do Brasil, os ônibus circulam? Aqui na Central do Brasil, o ônibus circulando normalmente, Mário, em direção à Zona Sul, a bairros como Leblon, Ipanema, também a Zona Norte da cidade, a Zona Oeste, também o ônibus circulando em direção à Barra da Tijuca e ao Recreio. E a informação que eu trouxe mais cedo do Terminal Américo Fontinelli, que não tinha nenhum ônibus parado por
por lá, mas as linhas que circulam, que operam ali em direção à Baixada Fluminense, elas estão circulando aqui em ruas do centro da cidade. Eu pude perceber algumas linhas que fazem a ligação com municípios como Duque de Caxias, Nova Iguaçu, parando normalmente aqui em frente à Central do Brasil, Mário. São 6h29. Francine Augusto. Renato Andrade falou que está num trem muito lotado, na verdade tentando embarcar num trem lotado. Ele falou que hoje está o triplo de passageiros, todo mundo correndo para as estações aí com medo de não ter ônibus nas ruas. Ele falou que está tão cheio que ele não consegue entrar e não tem nenhuma informação da Supervia. Você consegue observar aí a Tayana já desligou, a gente já vai fazer contato com ela, já que ela está na central, para ver essa movimentação também ali nos acessos aos trens. Lembrando que trens e metrô funcionando normalmente, de acordo com as concessionárias, barcas com bloqueio lá na estação Araribóia e também em Niterói. Você que sai de Niterói, evite nesse momento, se tem compromisso no Rio, não tem jeito, porque a barca está bloqueada por manifestantes e a ponte está interditada ali na subida do vão central, não passa carro desde as 6h20 da manhã. Agora são 6h30. Garanta sua energia com No Break Senoidais Engetron. Acesse engetron.com.br. Cuidar. Cuidamos de tudo que valorizamos e do que foi tão difícil conquistar. Segurança patrimonial. Cuidamos com todos os recursos. Monitoramento 24 horas. Cuidamos em cada passo de cada caminho. Escolta armada. Cuidamos da primeira impressão e de todas as outras. Portaria, limpeza e facilities. Porque cuidar do que é importante para você é muito importante para nós. Grupo Souza Lima Segurança e Serviços. Gente, cuidando de gente. Minuto Sebrae, 1 minuto dos pequenos negócios. Há 8 anos, Oswaldo Filho abriu uma loja virtual para vender queijos artesanais. A sede da empresa fica em Alagoa, sul de Minas Gerais. Recentemente, o empresário abriu também um espaço físico para ter mais contato com os clientes. Oswaldo conta que, com a ajuda do Sebrae, ele participa de feiras que ajudam a gerar negócios. Eu participei de algumas feiras em Belo Horizonte, em São Paulo. Acabam gerando bons negócios e ajuda a prospectar a marca, ajuda a divulgar o produto. Eu tenho assim, o Sebrae como um grande parceiro, um grande incentivador e um grande apoiador mesmo, né? Dá um suporte muito grande pra gente poder alcançar mercado que sozinho a gente talvez não alcançaria, né? Quer saber mais sobre cursos e consultorias? Acesse sebrae.com.br ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. O Actros é feito no Brasil do jeitinho que o caminhoneiro gosta. Para ser feito com mais carinho, só se a mãe do caminhoneiro ajudasse a fabricar. Ô moço, bota a força aí nesse motor. O Brasil tem muita subida. E a manutenção tem que ter um preço muito bom, hein? O meu filho precisa economizar. Actros, com manutenção em 5 anos até 15% menor do que os concorrentes. As estradas falam, a Mercedes-Benz ouve e produz no Brasil. Na cidade. Economia, com Luiz Paulo Rosenberg. Oferecimento, Grupo Souza Lima Segurança e Serviços. Gente cuidando de gente. E IBMEC, protagonistas para o mundo. Excepcionalmente hoje não temos a coluna do Rosenberg para falar de economia, mas a gente tem a previsão do tempo, até porque mudou a situação aqui no Rio, choveu muito forte na madrugada, ainda chove em alguns pontos da cidade, os aeroportos operando por instrumentos, e acaba de chegar a informação que a cidade de Petrópolis entrou em estágio de alerta, Marcos Lacerda. A Petrópolis, é isso? Isso, Mário. A cidade de Petrópolis entrou em estágio de alerta devido à chuva que cai na região serrana do Rio de Janeiro, devido ao risco de elevação dos rios da cidade de Petrópolis, então estágio de alerta. Vou dar uma observada no radar meteorológico, daqui a pouco trago a atualização também das outras cidades da região serrana do estado do Rio de Janeiro e também aqui da cidade do Rio de Janeiro. Laura Ferreira, bom dia. Oi, Mário, bom dia. Sem contar a chuva, tem uma temperatura mais baixa hoje, né? Isso, já deu para sentir o ventinho graus, mais gelado? 20 graus, está variando, alguns pontos até menos, de acordo com os nossos ouvintes, mas nesse momento em Botafogo 20, 21 graus, de acordo com os nossos ouvintes também que estão passando aqui informações.
E a máxima hoje não deve passar dos 26, viu? Vamos falar rapidinho da previsão do tempo hoje, mesmo porque tem muita gente querendo se programar para o fim de semana, já que vem um feriado pela frente. Como o Marcos Lacerda falou, a gente tem a gente tem chuva agora em vários pontos, principalmente nos trechos de serra, mas mesmo na capital, o Santos Dumont está registrando chuva leve, mas está com chuva e visibilidade restrita. 5.000 metros de visibilidade agora no Santos Dumont. Vamos ficar um pouquinho mais atento, porque se baixar um pouco essa visibilidade, o aeroporto fecha. Por enquanto, como você disse, operando por instrumentos. A gente tem 19 graus no Galeão, também registrando chuva fraca. Então, na capital chove fraco. Falava, nos últimos dias que a gente teria influência da frente fria entre quinta e sexta-feira. Está mantida essa previsão. Amanhã pode até chuviscar um pouquinho, principalmente no começo do dia, mas a tendência já é de tempo um pouco mais aberto. E aí, domingo e segunda-feira, com sol. Não aquele calorão, mas já com a volta do tempo bem mais firme. Toda a capital, litoral e também interior. Lembrando que o mar segue agitado, a Marinha mantém a possibilidade de ressaca na costa fluminense, com as ondas que podem passar de 2,5 metros, Mário. Ok, obrigado, Laura Ferreira, um beijo pra você, bom trabalho. Valeu, bom trabalho pra vocês. São 6h34. Tecnologia, com Morrison Lacerda e André Coutinho. No site bandnewsfm.com.br você acompanha a coluna de tecnologia, porque a gente tem ouvinte no ar. Ouvinte no ar. É o Marcos É o Marcos Pereira, taxista. Ele estava preso até agora há pouco na ponte, que permanece bloqueada, mas ele forçou ali a passagem. Ele tem mais detalhes do que estava acontecendo por lá. Bom dia, Marcos. Oi, Marcos, bom dia. Marcos, bom Tá dia. Agora sim, estou te ouvindo. Diga lá, Marcos. Então você foi o último carro que passou antes do bloqueio ali do grupo na subida do vão central? Isso. São 4 carros de passeios, tá? Na hora tinha até que era uma discussão, alguém estava fechando o outro, mas não, eles estavam realmente bloqueando e com muito custo eu consegui passar, entendeu? Quase que bati no carro deles e eu percebi que após eu passar, não veio mais ninguém atrás de mim, entendeu? A ponte ficou vazia. Pois é, e eles atravessaram os carros, na pista, Tinham 4, 5 carros, e depois também a gente recebeu que de ônibus, alguns manifestantes desceram de coletivos para fazer esse protesto. Eles soltam também umas fumaças coloridas, azul e outras cores, segurando cartazes, né? Isso, eu não vi fumaça, porque, como eu te falei, eu fui, acho que o primeiro, passou uns 3 carros junto comigo, e eu fui embora, eu não vi, mas eu vi que eram 4 carros bloqueando, entendeu? A pista, né? E é isso. Beleza, você já passou da ponte, qual o seu caminho agora? Você está observando ônibus na cidade? Na Tijuca, aí na região da Zona Norte, observa coletivos circulando? Não, muito pouco. Poucos ônibus, né? Tá muito certo. Pouco ônibus. Marcos, um abraço para você. Tá bem vazia as ruas, entendeu? Tá como se fosse assim um domingo de manhã, entendeu? Pois é. Obrigado, um abraço para você, até a próxima. Tá, até a próxima, obrigado, um abraço. São 6h36, a gente volta já com outras informações do Rio de Janeiro. Serviço especial, cobertura da Band News FM no dia de paralisações e protestos aqui nesta sexta-feira, dia 28 de abril. Participe do primeiro Festival da Matemática no Rio de Janeiro. Serão 4 dias com várias atividades interativas para pessoas de todas as idades. Venha conhecer a matemática de forma divertida. Você e sua família vão sair de lá sorrindo. Não perca, entrada gratuita. De 27 a 30 de abril, Escola Eleva Botafogo, Escola Sesc Barra. Veja a programação no site festivaldamatemática.org.br. Patrocinador oficial PNDES. Apoio Ministério da Educação, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e Governo Federal. Realização IMPA e SBM. Melhor negócio da Volkswagen em abril é no Grupo Casal. Aqui não tem venda perdida. Nossos vendedores estão autorizados a fazer de tudo para fechar negócio com você. Confira e venha negociar. Up com taxa zero e bônus de até R$ 2.700. Fox 1.6 com taxa zero e bônus de R$ 2.300. Melhor negócio é aqui no Grupo Casal, São Gonçalo, 2702-5000. grupocasal.com.br. Vale porque o Grupo Casal é Volkswagen. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Você é capital, é interior, você é sucesso, é aventureiro, você é o Brasil inteiro, você é de todo lugar. Você é o que você quer ser, não é o seu cartão pra fazer acontecer. Você é pop, você é sabor, é inspiração, é invenção e vibração, você é batalhador, você é de todo lugar. Você é o que você quer ser, não é o seu cartão pra fazer acontecer.
Você é o que você quer ser. Elo é o seu cartão. Aconteça. 6h38, a chuva apertou agora aqui em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Chove forte nesse momento. Olha, informação de momento do consórcio Rio Ônibus, dizendo aqui, ó, todas as empresas que integram os consórcios Intersul, Internorte, Transcarioca e Santa Cruz, né? Então o Rio Ônibus informando sobre esses consórcios, estão operando nessa manhã na cidade do Rio, apesar do registro de casos pontuais de vandalismo, a maioria das empresas já está com a frota habitual nas ruas. Eu lembro que na abertura deste jornal, às 5h40, o Briggs conversava com o ouvinte, o Marcelo, se não me engano, que falava de um ato de vandalismo no ônibus, ele próximo à rodoviária também. A rodoviária foi o Marcelo, taxista, falou que alguns ônibus apedrejados por na madrugada por 2 homens em 2 motos. Isso. Mas a circulação está com dificuldade dos ônibus por conta do protesto que está acontecendo ali na frente. Segundo o Rio Ônibus, são casos pontuais, as empresas estão operando normalmente na cidade, o que a gente tem também de observação da Tayana, que há sim uma diminuição em alguns pontos, mas ainda não tem números. Carlos Briggs. Falando ainda daquela região ali da rodoviária, Mário, os manifestantes acabam de fechar nesse momento a via expressa, nos 2 sentidos. Isso significa que você que vem da Avenida Brasil não consegue acessar o túnel Marcelo Alencar. Você que sai do túnel Marcelo Alencar não consegue acessar a Avenida Brasil. O trânsito está interditado, portanto, na via expressa, perto da rodoviária, nos 2 sentidos, Mário. Por falar em interdição... Seu caminho. Oferecimento Amoedo. Preço e qualidade você encontra no especial Cozinhas e Banheiros Amoedo. Supermercados Mundial. Ofertas para todas as famílias. E Volkswagen. Melhor negócio Volkswagen. Em abril não tem venda perdida. Com interdição total na ponte Rio-Niterói, sentido Rio, ali no vão central, um grupo fazendo uma manifestação, inclusive viaturas da Polícia Rodoviária Federal com dificuldade para chegar até o local, né, na pista sentido Rio. O grupo tem que ir no sentido contrário, tem que vir aqui da capital, pegar a pista sentido Niterói que está liberada, se é que quer chegar ali para tentar negociar com esses manifestantes. O tempo de travessia na ponte, já há uma estimativa da concessionária, Agatha Meirelles? Não, Mário, ainda não há uma estimativa. A concessionária só informa que o trânsito está interditado na subida do vão central no sentido Rio por conta dessa manifestação. Não há informações sobre tempo de travessia. No sentido Niterói, ainda 13 minutos é o tempo de travessia, Mário. Tem que saber o tempo de travessia no sentido Niterói, 13 minutos, porque no sentido Rio não dá para fazer o cálculo, tá tudo parado. Tem que ver os reflexos em Niterói. Já, Agatha, faz contato aí, por favor, com o pessoal da Nititrans. Vamos dar uma atualização também no Twitter da Nititrans, porque já deve estar tudo parado. Quero você, ouvinte de Niterói, também aqui em contato conosco, no centro, Avenida Roberto Silveira, também Marquês do Paraná, Jansen de Melo, Avenida também ali do Contorno, com muita dificuldade, segundo os nossos ouvintes, Alameda São Boaventura no Fonseca, já com alguns problemas também nos acessos à ponte, tudo parado, Lacerda. E além da ponte Rio-Niterói, a gente lembra que tem o bloqueio também que continua na BR-101 Norte, na altura do quilômetro 320, na Avenida do Contorno, em frente aos estaleiros. Objetos estão sendo incendiados, diversos ouvintes ligando, e também já recebeu fotos e imagens de carros voltando na contramão na rodovia Niterói-Manilha, no trecho do Gradinho, no trecho das Flores, no trecho de São Gonçalo, que o congestionamento já está chegando no São Gonçalo Shopping para pegar algum retorno e ir por dentro de São Gonçalo. E agora, Mário, informação de momento, o VLT está com a linha 2 suspensa e a linha 1 operando somente entre a rodoviária Novo Rio e a Parada dos Museus, porque manifestantes atearam fogo em objetos na Avenida Rio Branco, em cima do trilho do VLT. Então, o VLT operando somente entre a rodoviária e Parada dos Museus na linha 1 e linha 2 suspensa, de acordo com a concessionária. Por falar na zona portuária, Carlos Briggs, para quem está conseguindo chegar aqui no Rio de Janeiro, vem da Avenida Brasil e faz ali aquele acesso para via expressa, para pegar o Marcelo Alencar, como é que está a situação ali naquele local? Então, está interditado nos 2 sentidos, ali próximo da rodoviária Novo Rio.
tanto para quem vem da Avenida Brasil e vem para a Zona Sul da cidade pelo túnel Marcelo Alencar, como no sentido oposto. Você que vem da Zona Sul, do aterro do Flamengo, e vai pegar o Marcelo Alencar, não consegue sair ali na zona portuária porque está interditado nos dois sentidos. Agora, rapidinho, Mário, uma notícia pelo menos boa para o nosso ouvinte. O Ronaldo Gomes e o Valtemar Lobo falaram a mesma coisa. Na Avenida Brasil, os ônibus estão circulando normalmente. Ele observa até uma circulação maior de ônibus do que habitual, porque os ônibus estão mais vazios, porque muita gente não está acessando, não está conseguindo pegar. Tem gente que não está saindo Tem gente que não está saindo de casa porque de repente não consegue chegar a outro acesso. Isso. Mas pelo menos na Brasil, principalmente os ônibus que fazem um trajeto da estação ali do ramal da Leopoldina, estão circulando sem maiores dificuldades. Mariana Passos. Lá no Novo Rio, Mário, os ônibus estão entrando e saindo com dificuldade por causa da manifestação no entorno do Novo Rio, mas dentro está funcionando normalmente. São 6h44. O novo Peugeot 208 vem com o novo motor THP de incríveis 173 cavalos. Mas o que você vai gostar mesmo é o novo motor 1.2, o mais econômico do Brasil. Ou será a sensação indescritível de dirigir do Peugeot iCockpit? Chegou o novo Peugeot 208. Aproveite. Parcelas a partir de R$ 499 e recompra garantida. Dirigir pode ser extraordinário. Vá a uma concessionária e agende o Emotion Drive. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Peugeot. Informe Sincor RJ. As vítimas de acidente de trânsito têm direito ao seguro DPVAT. Procure o Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado do Rio de Janeiro, no centro do Rio, ou nas delegacias sindicais da Baixada Fluminense, Petrópolis e Niterói. Ajuda aos usuários do seguro DPVAT é um serviço gratuito Sincor RJ. Consulte os seus direitos. Ligue 3505-5900 ou 0800-024-5900. Sincor RJ adverte. Seguro só com corretor de seguros. Garanta sua energia com No Break senoidais Engetron. Acesse engetron.com.br. Na vida de um empreendedor, nada é pequeno. Nem o sonho, nem as vantagens de ser net empresas. Então vem conquistar gigante. Com 30 mega, Wi-Fi grátis, 2 linhas telefônicas e atendimento técnico em até 4 horas. Tudo isso por R$ 49,90. E você ainda conta com o Presença Web, um sistema exclusivo da NET para criar sites de um jeito super fácil. 30 mega mais 2 linhas de telefone por R$ 49,90. Assine agora, 4004-8844. Consulte condições de aquisição. Vem no SPR, vem. Já não aguenta mais em dias de calor. Tentar se refrescar só com o ventilador. Vem, vem. Pra SPR, vem, vem. A maior rede de lojas de ar-condicionado do Brasil. SPR Ar-Condicionado. O clima quem faz é você. sprar.com.br. Boemba Boemba, com José Simão. Oferecimento Chatuba, Festival Multimarcas Chatuba. As melhores marcas com os menores preços. E Cabricop, recursos de multas de trânsito. Defenda-se com quem entende. 3177-3124. Hoje, com essa cobertura especial, a gente, claro, vai priorizar a prestação de serviço no Rio de Janeiro. Agora os transportes. Os ouvintes observaram que as estações aí, tanto do metrô quanto dos trens, estão lotadas na Central do Brasil. Tayana de Oliveira. Mara, a movimentação por aqui é intensa em relação aos ônibus que chegam também aqui de pontos de municípios da Baixada Fluminense, também de bairros da Zona Oeste, também da Zona Norte da cidade. Por enquanto, os ônibus chegam aqui não tão lotados assim, mas fluxo de pessoas entrando e saindo na estação do metrô, saindo da estação de trem, o movimento é bastante intenso nesse momento, Mário. Pois é, muitas pessoas optando pelo trem e metrô. Está funcionando o transporte ferroviário do Rio de Janeiro sem problemas, diferente das barcas. Os ouvintes continuam reclamando aí, porque a manifestação na Praça Araribóia, em Niterói, bloqueia o acesso ao terminal ali de Niterói, da Praça Araribóia. Francine. Pois é, muitos ouvintes mandando mensagem aqui, Mário, para o 99623-6060 e não sabem o que fazer, porque você seguindo pela ponte está fechada, você seguindo em direção à Estação das Barcas também está fechada. Então, ouvinte como final de telefone 5464 falou que está parado lá no terminal de Niterói, vendo o que liberar primeiro, ele segue em direção ao Rio de Janeiro.
Por falar em Niterói, situação de momento. Seu caminho. Acaba de ser fechada também a pista sentido Niterói da Ponte, agora na descida do vão central, que é o mesmo ponto do lado contrário. Desde as 6h20 da manhã tem o fechamento da ponte no sentido Rio de Janeiro, e agora esse grupo pulou ali a mureta e no sentido Niterói também interdita na descida do vão central da ponte, ou seja, Ponte Rio-Niterói completamente fechada por manifestantes, um caos que vai acontecer agora, porque a ligação, para você que é da região metropolitana, tem que chegar à capital, não vai conseguir pela barca, porque tem protesto, e também na ponte Rio-Niterói tem bloqueio agora nos dois sentidos. Muita dificuldade agora por conta desse bloqueio que acabou de acontecer. Você pode optar também pela estação de Charitas, é o que alerta o Marcos Lacerda, que pelo menos até agora não tem informação. Não tem informação de protesto Charitas, é a única ligação no momento Rio-Niterói, Charitas para essa 15, ou se você está, por exemplo, nesse momento em Itaboraí, pegar a Magé Manilha e descer na rodovia Washington Luiz. Vai dar uma volta danada. Magé Manilha, rodovia Washington Luiz, e não cair na linha vermelha. Caia na Avenida Brasil, porque também tem protesto na linha vermelha, você chega no centro do Rio de Janeiro. Ou seja, a estação Charitas, né? Fala, Briggs. Só para complementar o que o Lacerda está dizendo, é a única alternativa? Tem que ser, porque é o único caminho. Mas a Brasil você vai enfrentar tudo parado já desde a altura da maré, vai ter que ter paciência. Vai chegar. Por quê? Por conta daquele bloqueio no túnel Marcelo Alencar. Então quem está vindo da Brasil para o centro da cidade, me informou agora o Marlon Rodrigues, falou, Briggs, já está com reflexo na Brasil desde a maré. Porque como está bloqueado na chegada da zona portuária ali na Via Expressa, já há reflexos no trânsito na Avenida Brasil, Mário. Pois é, a gente tem também que optar, você que está chegando ali da Avenida Brasil, pegar a Francisco Bicalho, né? Vá pela Bicalho, é a alternativa agora, né? Porque a Via Expressa está fechada. Vai pegar um trânsito pesado, não tem jeito, o trânsito vai ter que pegar. Vai pegar um trânsito pesado na Brasil, mas vai conseguir passar sem interdição. Pois é. Outros ouvintes já ligando para cá, a informação que a gente acabou de trazer sobre o fechamento da ponte no sentido Niterói. Quem foi que ligou pra gente, Mariana Passos? O Jorge Luiz, ele falou que ele tá parado lá no Mocanguê, ele pôde observar que a ponte sentido Niterói está fechada por manifestantes, Mário. Isso, na descida do vão central, que é o mesmo trecho no sentido contrário para quem vem em direção ao Rio, o grupo de manifestantes interditando os dois sentidos da ponte Rio-Niterói, ligação principal entre a capital e a região metropolitana, Niterói e Rio de Janeiro. A estação Praça Araribóia também com dificuldade, os passageiros não conseguem acessar. Estação Charitas é a alternativa, também a procura muito maior, você também vai encontrar dificuldade. Então, ouvinte da Band News FM, são 6h50. Hoje o nosso Jornal Notícias da Manhã especial, cobertura sobre as paralisações, impactos, protestos. A gente vai até às 7h30 com as principais informações do Rio de Janeiro. Seus filhos, com Roseli Saião e Ayana Freitas. Oferecimento Drogaria Venâncio. A gente sabe cuidar de você. bandnewsfm.com.br, o site da emissora, da rádio, né, com atualização também dos protestos, as imagens dos ouvintes, vídeos que a gente vem recebendo, você pode acompanhar pela internet, aqui no Facebook Live, a gente também está na linha e hoje, excepcionalmente, não temos os nossos colunistas devido à cobertura especial. Deixa eu voltar também ao Centro de Operações. Seu caminho. Agatha Meirelles, mais um panorama do trânsito, já a gente vai colocar também na linha Joaquim Diniz, da Sete Rio, diretor de operações, para trazer um panorama da cidade do Rio de Janeiro, que deve ter um impacto muito maior agora também com o fechamento do sentido Niterói da ponte, Agatha. Exatamente, Mário. Acaba de entrar em estágio de atenção o município do Rio de Janeiro por conta das complicações e das interdições no trânsito. Lembrando que agora está parcialmente interditada a Avenida Radial Oeste, no sentido centro da cidade, a Via Expressa do Porto, na altura da rodoviária, nos dois sentidos, totalmente interditada. Acaba de ser liberada, então, a linha vermelha. Estou aqui do lado do diretor de Sete Rio, do Centro de Operações, Joaquim Diniz. Ele vai falar um pouco para a gente como é que está o panorama da cidade. Bom dia, Joaquim. Acaba de entrar em estágio de atenção o município do Rio. O que você pode falar para a gente? Qual o panorama agora da cidade? Como você disse, a linha vermelha já foi liberada há cerca de 15 minutos atrás. Ela estava totalmente interditada no sentido centro, ali na altura do Fundão. Foi liberada com apoio da Polícia Militar. Continuamos com bloqueios ali no próximo acesso ao ERJ, com 2 faixas liberadas, mas ainda com bloqueio parcial. Nós estamos orientando os motoristas a utilizarem a Visconde de Niterói como rota alternativa. Também a Via Expressa com interdições. Ponte Rio-Niterói no acesso ao Rio também com interdições.
Então, a recomendação que a gente faz para quem está se movimentando, a gente verifica que tem vários acessos, vários bloqueios nos acessos ao centro da cidade do Rio de Janeiro. Por enquanto, barcas, metrô e trem funcionando normalmente, e essa é a principal recomendação para quem tem que vir para cá. Buscar essas vias, esses transportes que rodam em vias confinadas, que estão rodando normalmente. E no mais, a gente está aí tentando, sempre que identifica alguma coisa, deslocar equipes para o local, para que a gente faça os desvios e, eventualmente, algum bloqueio que fique preso, algum veículo preso no bloqueio pelos manifestantes, a gente, junto com a Polícia Militar, negocia a liberação. Joaquim, bom dia. Mário, pra você. ele está aqui do meu lado. Você quer fazer alguma Claro. pergunta para ele? Com certeza, até para repassar perguntas dos ouvintes. Joaquim Diniz, diretor de operações da Sete Rio, obrigado pela entrevista ao vivo aqui na Band News FM. Você falou de barca funcionando, mas a gente tem informação de ouvintes da Band News FM que o funcionamento é normal aqui na Praça 15. Mas em Niterói tem um bloqueio de manifestantes impedindo, passageiros conseguiram furar esse bloqueio e pegar a barca. E agora também acabou de chegar a informação da Ecoponte de fechamento também no sentido Niterói da ponte, na descida do vão central, que é o mesmo trecho que já tinha a interdição desde 6h20 no sentido Rio, ou seja, deve causar um impacto maior também no trânsito no centro da cidade por conta desse fechamento no sentido Niterói, Joaquim. Com certeza essa informação é nova para mim. A gente aqui no Centro de Operações está fazendo um monitoramento. Como eu disse, alguns pontos a gente já tinha mapeado que seriam pontos problemáticos, já tínhamos equipes. Outros pontos a gente está reagindo. Essa interdição no sentido Niterói afeta muito o Rio de Janeiro também. A gente acredita e espera aí que a Polícia Rodoviária Federal haja de forma rápida para a liberação. E o que a gente percebe é que a cada momento a gente tem uma movimentação diferente. Então a gente está tendo que reagir de uma forma muito rápida. Esse bloqueio da ponte, vamos verificar agora, é bastante preocupante mesmo. Pois é, Joaquim, aí com esse bloqueio da ponte, tem ouvinte que, por exemplo, ele vai ali em direção a Francisco Bicalho, por exemplo, mas não vai pegar o gasômetro para pegar a ponte e pode pegar a Avenida Brasil por baixo, seria a melhor alternativa, né? Seguir ali pela região ali da rodoviária, mas também tem o fechamento da via expressa. Exato. Aí também causa uma dificuldade muito grande. O que você orienta o motorista, de repente, seguir ele pela Zona Norte, vai pela Presidente Vargas e depois tenta seguir ele por São Cristóvão? É uma alternativa para chegar também nos bairros da Zona Norte, né? Mas a gente também está com interdição na Radial Oeste, né? Acho que a principal recomendação, né, para quem tem que vir aqui para a região do centro, que é uma região que a gente percebe que está sendo bastante afetada pelas manifestações, ou seja, vários pontos onde os manifestantes estão entrando são pontos que dão acesso ao centro do Rio de Janeiro. Por enquanto, na Zona Sul não temos nenhum tipo de bloqueio, mas temos na Radial Oeste, temos ali na Via Expressa, então tivemos na linha vermelha agora liberada. A recomendação, nós no momento não temos problemas em metrô e trens, você está passando informação de barcas, a princípio estaria funcionando normalmente, é que as pessoas usem esse tipo de transporte, porque os manifestantes estão se movimentando e a cada momento fazendo uma interdição nova. Então a recomendação de alguma rota, ela pode ser uma boa recomendação nesse momento, mas a partir do momento que tem algum tipo de bloqueio, ela deixa de ser uma boa recomendação. Além disso, se você começa a desviar uma grande quantidade de veículos para uma determinada rota, ela sobrecarrega. Acho que nesse momento é priorizar o metrô e o trem, que por enquanto operam normalmente. Ok, então essa ligação aí para quem está aqui no Rio de Janeiro e quer chegar a Niterói, ou também em Niterói para cá, a recomendação até da CCR, Joaquim, é para utilizar, CCR Barcas, a estação Charitas, que está totalmente liberada, essa que é a melhor alternativa. E sobre os impactos nas vias expressas, a gente teve aquele problema na linha vermelha, você falou agora há pouco da liberação, mas e a Avenida Brasil? O que tem de informação também da Brasil? Muitos ouvintes falando já de problemas na Brasil. A Brasil, nós estamos com ela sobrecarregada por conta desse problema que tivemos na vermelha. Quando acontece esse tipo de evento bem cedo, isso tem um lado positivo, porque as pessoas já recebem através, principalmente da mídia, da televisão e das rádios, as informações, então elas já adaptam as suas rotinas. Quando nós temos alguma coisa nesse sentido acontecendo já mais tarde, as pessoas já saíram de casa e não se precaveram, então a gente percebe que a Brasil está sobrecarregada, como seria normal por conta do problema da vermelha e por conta do horário. Agora, nenhum tipo de bloqueio na Avenida Brasil. Por enquanto também, apesar do tempo chuvoso, também não temos nenhum acidente sério na Avenida Brasil. Agora ela está bastante sobrecarregada. Eu estou olhando aqui a câmera ali na altura do Caju, próximo ao Sabão Português, mostrando a Brasil, tanto pista central quanto pista lateral, bastante congestionados em direção ao centro. Isso é reflexo também do problema que nós temos ali na Via Expressa. Então, não utilizar o carro nesse momento. Dar prioridade aí a trem e barcas, que é o que funciona e é a melhor dica para a população que tem que se movimentar. Barca preferencialmente a estação Charitas, e acaba de ser liberada a pista sentido Niterói da Ponte, em contato aqui pelo celular com o Luiz Cláudio
áudio da responsável pela comunicação social lá da Ecoponte, Joaquim, e ouvinte da Band News FM. A Polícia Rodoviária Federal fazendo lá uma negociação nesse momento na pista sentido Rio de Janeiro, ali na subida do vão central e na descida do vão central, que ficou bloqueada por cerca de 10 minutos, a ponte Rio-Niterói então já está liberada, ou seja, vai diminuir também o impacto que causaria muito grande no centro do Rio de Janeiro, né? Isso aí é uma ótima notícia, como eu falei antes, a gente contava aí com a rápida ação da Polícia Rodoviária Federal, isso aconteceu, para nós é um problema menos, tem essa preocupação mesmo da gente ter uma grande quantidade de acesso ao centro da cidade bloqueados e somado a isso a ponte Rio-Niterói também, isso gera congestionamento, gera situações de risco, nós estamos aqui reagindo sempre da melhor forma possível, agora são muitos pontos de manifestação ao mesmo tempo, então como eu disse antes, fica difícil a gente nesse momento recomendar uma determinada rota. A recomendação é quem não precisar necessariamente se deslocar para o centro do Rio nesse momento, evite deslocar, porque temos vários pontos de bloqueio, e quem tem que fazer isso priorize os transportes que rodam em vias confinadas, como o trem e metrô, e a recomendação das barcas para quem vem do outro lado da Baía de Guanabara, de São Gonçalo, Niterói e Alcântara. Vou te liberar, que eu sei que você também tem muito trabalho pela frente, alguns companheiros também no centro de operações querendo entrevista. Sobre outros pontos do Rio, rapidamente para fechar, Joaquim, agradecendo a sua participação, Zona Oeste, Barra da Tijuca também tem a linha 4 do metrô para poder utilizar. Tem algum bloqueio que você já recebeu aí, você observa pelas câmeras sobre Barra da Tijuca? Nós temos bloqueio em Barra de Guaratiba, ali na Dom João VI, na altura da Embrapa, bloqueio dos dois sentidos, ali interrompe também a linha do BRT, o Transoeste está interrompido ali naquele ponto, e também estamos aguardando a Polícia Militar estar presente lá, que eles ajam para que a gente libere a pista. É importante que esses sistemas de alta capacidade, como o BRT, eles funcionem, porque é onde a gente consegue transportar uma maior quantidade de pessoas. Como eu realmente estou falando contigo aqui, estou tentando agora identificar nas câmeras do centro de operações se temos algum outro ponto, mas no momento eu não tenho essa informação. Obrigado, Joaquim Diniz. A qualquer momento, o microfone aqui da Band News FM aberto para você prestar serviço para a população, para os cariocas, para os fluminenses, para os ouvintes da Band News FM. Um grande abraço, até já. Muito obrigado, um grande abraço a todos. São 7 horas em ponto, a gente continua com a cobertura especial agora falando dos aeroportos. Pousos e decolagens. Facebook.com/Band News FM Rio. Agradecer a participação dos nossos ouvintes em nossa transmissão, entre eles o Fábio Giovanni. Ele falou que tinha que pegar um voo da Latam agora para São Paulo, mas nesse momento cancelado. Ele está no Santos Dumont ou no Galeão? Ele não passou essa informação aqui, eu vou pegar detalhes com ele, mas tá lá e vai se atrasar bastante. A Luana Bernardi está no Santos Dumont e pode falar pra gente como é que tá a situação dos voos, os protestos do lado de fora, a situação do lado de dentro. Fala, Luana. Pois é, Mário, tem protesto do lado de dentro, mas as pessoas estão só com placas, não estão fazendo nenhum bloqueio aqui dentro do aeroporto Santos Dumont, não. Agora, do lado de fora, o acesso ao Santos Dumont continua fechado, as pessoas têm que desembarcar um pouco antes e vir a pé até aqui o terminal. Na área de check-in, Mário, há poucas filas, o aeroporto funcionando normalmente, mas claro, por conta da chuva, opera com auxílio de instrumentos, e pelo que eu vejo aqui no painel do aeroporto Santos Dumont, 2 voos cancelados até o momento, Mário. Ok, Luana Bernardi, temos mais informações depois do intervalo. Fique com a gente, a cobertura especial hoje até às 7h30, o Notícias da Manhã, prestando serviço para você. Aguarde. Imagine ter um Mercedes-Benz. Tudo que você espera de um automóvel premium com uma oportunidade que você não esperava. C180 Avantgarde por 156.900 com taxa 0,99. GLA 200 Style por 139.900 com taxa 0,99. Aproveite essa oportunidade e conquiste o seu. Visite uma concessionária e consulte condições com taxa 0,99 para toda a linha. É só até 30 de abril. Mercedes-Benz. The best or nothing. Na cidade somos todos pedestres. Quem já duvidou de si? Quem já teve medo? Todos nós. Mas para o Bradesco e para os brasileiros, mesmo nos momentos de hesitação, o que vale é dar o próximo passo. Foi assim em toda a nossa história. E assim vamos escrever nosso futuro. Você tem muitos motivos para seguir em frente. E um só banco. Bradesco, pra frente.
Comunicado à população. A Roma Ford Tijuca entende que a melhor maneira de ajudar o país é trabalhando. Por isso, não aderiu à greve geral de hoje. A Roma Ford Tijuca estará de portas abertas e com horário estendido para que você compre seu Ford Ka 2018 com preço de nota fiscal de fábrica e com 3 anos de troca de óleo grátis. Venha e aproveite. Rua Uruguai 140 Tijuca ou acesse romaford.com.br. romaford.com.br. O que você faz quando precisa realizar uma operação de câmbio para sua empresa? Conte com quem é especialista no assunto, o Banco Confidence. A garantia de ter uma equipe com foco total em câmbio para entregar conveniência, agilidade e segurança em todas as suas operações internacionais. Seja para o fechamento de câmbio de uma importação, exportação ou um pagamento internacional. Um lugar onde você sempre encontra a solução ideal. Banco Confidence. Agilidade em câmbio para o sucesso de seus negócios internacionais. bancoconfidence.com.br. Você pode contar com uma empresa especialista em multas de trânsito, lei seca e suspensão do direito de dirigir. Cabricop Recursos de Multas de Trânsito. São advogados especializados no Código de Trânsito Brasileiro, preparados para te orientar, defender e representar seus direitos. Dê um ponto final em seu processo de suspensão do direito de dirigir e em suas multas, incluindo lei seca. Cabricop Recursos de Multas de Trânsito. Defenda-se com quem entende. Informações 3177-3124. 3177-3124. Aqui no Shopping Metropolitano Barra, sua mãe merece tudo. A cada R$300 em compras, você concorre a 15 vales compras de R$5.000 para encher sua mãe de presentes. E mais, quem participou das campanhas anteriores do shopping ganha cupons em dobro. E as compras feitas em abril valem 3 vezes mais cupons. Aproveite! De 19 de abril a 15 de maio. Promoção certificada pela Caixa. Consulte o regulamento. Shopping Metropolitano Barra. Encontre-se aqui. Avenida Belardo Bueno, 1300, Barra da Tijuca. Depredação de ônibus onde, Carlos Briggs? 11 articulados do BRT depredados, Mário, no corredor Transcarioca. Dificuldades também ali na estação Ebrapa. Os manifestantes colocaram fogo, estou falando da Avenida das Américas, no sentido Recreio, ali na altura de Guaratiba. Segundo a assessoria do BRT, a circulação começa a ser regularizada agora, nessa manhã, depois dessa depredação de 11 articulados e também manifestantes incendiando a Avenida das Américas, perto da estação Embrapa, em Guaratiba, no sentido Recreio dos Bandeirantes. 7 e 5. Sua viagem, com Ricardo Freire. Oferecimento Litoral Verde Viagens. Promoção de aniversário com ofertas exclusivas. litoralverde.com.br. E Cultura Inglesa. Matricule-se já. 4003-5132. bandnewsfm.com.br. Hoje a sua viagem é diferente, a sua viagem nas estradas, para saber como é que tá a situação nas estradas. Marcos Lacerda. RJ 106, Mário, rodovia Amaral Peixoto, bloqueada, sentido Niterói, na altura de Itaipuaçu. Então você que está saindo da região dos lagos, saindo de Maricá, tem que tentar evitar essa rodovia, e principalmente você que está na região dos lagos, vá pela Via Lagos. Quem está em Maricá e Itaipuaçu é um pouco mais complicado fugir desse bloqueio. A gente lembra que a Rio Santos também está com bloqueios na altura de Itaguaí. A gente pode acompanhar fotos, inclusive, no nosso Twitter, @BandNewsFMRio. Há bloqueios na rodovia Niterói-Manilha, no trecho da Avenida do Contorno, em direção a Niterói, em frente à garagem de ônibus da 1001, em frente aos estaleiros. E lembrando também que a ponte Rio-Niterói está interditada no sentido Rio, sentido Niterói, já liberados. São os bloqueios nas estradas que cortam o estado do Rio de Janeiro no dia de hoje. Informação de momento, Mário, aqui do nosso ouvinte, falou que ele está na ponte agora e acabou de interditar no sentido Niterói novamente. O Jair Viegas. Então Jair Viegas fala que acabou de ser interditada de novo a ponte no sentido Niterói. Tatiana Campbell, o que o ouvinte informa pelo 2542-2132? Bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia aos ouvintes. A ouvinte Graça Ciamela está agora na BR-040, rodovia Washington Luiz. Diz que está tudo parado por lá no sentido Rio de Janeiro, na altura do shopping de Caxias, Mário. Já que você falou da BR-040, quem está indo para a Serra? Band News. Tempo. Oferecimento superprix.com.br, o supermercado do seu tempo. E Fiat. Acesse ofertas.fiat.com.br.
Quem está indo para a Serra encontra dificuldades no trânsito e também há um alerta com relação à chuva que é forte em Petrópolis, Marcos. Isso, eu estou observando até o radar meteorológico aqui, Mário. Nesse momento não temos chuva forte em Petrópolis, mas de acordo com o sistema de alertas de cheias do INEA, o município de Petrópolis entrou em estágio de alerta devido à possível elevação dos rios da cidade. Então, você que mora em Petrópolis, algum uma já atenção especial. ou não? Não. Subida do rio Quitandinha, que é por conta do alerta, mas sem transbordamento. Não chegou ainda a transbordar somente o rio Quitandinha. Nesse momento, você que mora às margens dele, em Petrópolis, entrou por volta de 6h28 em estágio de alerta. Em outros pontos da região serrana, tudo em estágio de vigilância, de acordo com o alerta de cheias. A informação do clima, informação da prestação de serviço. Ônibus circulam no Rio de Janeiro, claro. Alguns pontos com veículos depredados, foram 11 agora há pouco. Informação aqui do Carlos Brigues. Há dificuldades em alguns pontos lotados, mas a gente tem informação que os ônibus circulam. Há dificuldades no trânsito em diversos pontos da cidade do Rio de Janeiro. Opte pelo trem e metrô, funcionamento normal. Com relação às barcas, aqui na Praça 15, você consegue ir para Niterói, mas de Niterói para cá, Praça Araribó tem uma manifestação muito grande. A melhor alternativa é a estação Charitas, que está com funcionamento normal, segundo o grupo CCR. Vamos falar do trânsito de novo. Seu caminho. Oferecimento Amoedo. Preço e qualidade você encontra no especial Cozinhas e Banheiros Amoedo. Supermercados Mundial. Ofertas para todas as famílias. E Volkswagen. Melhor negócio Volkswagen. Em abril, não tem venda perdida. Niterói, Manilha, Campbell. Mário, o ouvinte Mário Soares informa que os motoristas encontram muitas dificuldades na Niterói Manilha, sentido Niterói. Ele diz que está tudo parado ali na altura do São Gonçalo Shopping. Ele chegou a ver também, Mário, ônibus voltando para as garagens. O que informa a autopista Fluminense, Agatha Meirelles. Trânsito interrompido, 8 quilômetros de lentidão por conta dessa manifestação ali na Avenida do Contorno. Mário, na BR-101 Norte, há 2 pontos de interdição. Na altura do São Gonçalo Shopping, como já informado pelos nossos ouvintes, e na altura de Campos dos Goitacazes. Essa interdição é nos 2 sentidos da via, também por conta de uma manifestação. Então, o motorista encontra muita dificuldade na BR-101 Norte, 8 quilômetros de lentidão da Avenida do Contorno até a altura de São Gonçalo, e em Campos dos Goitacazes, pelo menos 2 quilômetros de lentidão por conta dessa manifestação que interdita os 2 sentidos da via, Mário. Pois é, e a Polícia Rodoviária Federal, em contato agora com o Marcos Lacerda, né, falando aí que houve aquela negociação, chegou a ser liberada a ponte Rio-Niterói 655, mas foi interditada novamente no sentido Niterói pelos manifestantes. Lembrando que há protesto também desde as 6h20, que a ponte está completamente interditada, fechada no sentido Rio de Janeiro. Ou seja, os 2 sentidos da ponte Rio-Niterói estão interditados agora. Carlos Brigues. O nosso ouvinte Eduardo Gomes estava esperando o ônibus lá no Alto da Boa Vista. Ele estava ali perto da estrada das Furnas, disse que não passou não, linha 301 e 302, ficou 1h30 no ponto esperando, não passou ônibus por lá, Mário. 7h10, a gente volta já com outras informações do Rio de Janeiro. Momento IBMEC, protagonistas para o mundo. Olá, sou Solange de Castro, professora do IBMEC. Sabemos que estruturar as rotinas e políticas é sinal de amadurecimento de uma organização. Mas o que fazer quando a sociedade, os clientes e o próprio trabalhador têm necessidades tão diferentes e que mudam a todo momento? Nesse turbulento ambiente que vivemos, é preciso rever a forma como planejamos, controlamos, como nos desenvolvemos. É preciso reinventar a forma como fazemos gestão. IBMEC, seja um protagonista. Inscrições abertas. O novo Peugeot 208 vem com o novo motor THP de incríveis 173 cavalos. Mas o que você vai gostar mesmo é o novo motor 1.2, o mais econômico do Brasil. Ou será a sensação indescritível de dirigir do Peugeot iCockpit? Chegou o novo Peugeot 208. Aproveite. Parcelas a partir de R$ 499 e recompra garantida. Dirigir pode ser extraordinário. Vá a uma concessionária e agende o Emotion Drive. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Peugeot. Será que dá pra simplificar essas palavras difíceis do seguro do meu carro? Ou se dá. Com a Yuzi dá pra entender tudinho que você tá contratando e seu carro fica seguro na mesma hora. Dá pra tirar as dúvidas que tiver e é você mesmo que escolhe onde prefere conversar. No chat, no app, por telefone ou nas redes sociais. Por que não um seguro pro carro que você entende? Quanto mais perguntas a gente faz, melhores respostas a gente tem. Seguro Auto Yuzi. É online, é rápido, é fácil, é seguro tipo você. Baixe o app e faça o seu. Yuzi é uma plataforma de venda de seguros online da Caixa Seguradora.
A sexta-feira que você tanto queria chegou. E a cesta do chefe na Hortifruti também. Tem produtos fresquinhos, selecionados e os ingredientes perfeitos para você fazer bonito na receita do fim de semana. Confira as ofertas da Hortifruti e aproveite. Picanha bovina peça a vácuo R$ 39,90 o quilo. Contra filé bovino pedaço R$ 22,90 o quilo. Cerveja Heineken Long Neck R$ 3,39 330 ml. Ofertas para esta sexta na Hortifruti. Aproveite. Beba com moderação. É tempo de levar direção hidráulica, retrovisor tilt-down, sensor de ré, malas de couro, assento infantil para até 20 quilos, guarda-sol articulável com cadeira, chuteira com travas de ferro. É tempo de um carro que leva o que você precisa e também tudo de você. Gran Siena 2018 completo, com versões a partir de R$ 41.990 ou entrada de R$ 12.600 e saldo em até 60 meses. Aproveite! É tempo de Fiat. Malas de couro, assento infantil, guarda-sol e chuteira não incluídos. Pedestre use sua faixa. Quer ter um bom plano de saúde? Então escolha o Assim Saúde, porque ele tem a maior rede própria de hospitais e centros médicos todos no Rio, além de ampla rede credenciada. Porque o Assim tem mais de 400 mil clientes e 3 mil empresas. Porque o Assim garante atendimento. Porque o Assim tem interesse de cuidar de você e de sua família. Você sabia que o Assim é assim? O Assim Saúde está esperando você de braços abertos. Ligue já 2102-9787. Direto de Paris, o correspondente Milton Blay. Oferecimento Claro Empresas. Viaje com a CVC, sempre com você. E Emergência do Hospital São Lucas. Mais ágil, moderna e eficiente. Porque emergência não tem hora, tem pressa. É, a gente tem pressa pela informação também. Não tem como hoje o Milton Blay trazer informação nesse momento. A cobertura especial voltada para prestação de serviço. O Ney Silva, nosso ouvinte, está na Ponte Rio-Niterói. Um dos primeiros carros ali próximo ao bloqueio. Manifestante nos dois sentidos de novo, Ney. Bom dia. Descreve pra gente qual é a situação agora. A situação é o seguinte, a coisa de uns 500 metros do vão central está tudo parado. Tem cerca de uns 6 ou 8 carros, desde 6 horas da manhã, há cerca de 6 a 8 carros aqui, fechou, não passa moto, não passa ninguém. Há poucos no total são 20 carros aqui que eu contei representando a manifestação, certo? E acontece o seguinte, eles deixaram só passar um senhor que estava com a operação marcada, que teve que mostrar o papel, que ele ia para fazer uma operação, liberou. O restante não foi liberado. E um motoqueiro tentou passar aqui à força, eles arrancaram a chave do motoqueiro e não deixou o motoqueiro passar, entendeu? Ou seja, violenta também a manifestação, né, de acordo com o nosso ouvinte Ney. O Paulo ligou pra cá, também tá aí. Ele observou, Ney, muitas pessoas descendo dos ônibus e andando pela ponte, seguindo a pé, retornando, tentando retornar pra casa, ou seguindo a pé pela ponte Rio-Niterói, que tá completamente interditada. Você vê também isso aí de quem tá nos coletivos? Não entendi a pergunta. Pessoas estão descendo dos ônibus e seguindo a pé, porque quem tá de carro não tem jeito. Algumas pessoas descem, mas só que tá chovendo aqui e tá meio complicado de andar a pé, entendeu? Mas tem algumas pessoas andando a pé e eles estão tentando também fechar a pista no sentido contrário, entendeu? Aí tá agora um tumulto aqui que passa, não passa, não sei se você tá escutando o barulho aí, entendeu? Estou escutando sim. Rodolfo Schneider também aqui conosco nessa cobertura especial. Ô Ney, bom dia. Me explica uma coisa. Então Niterói está ou não interditado nesse momento, o sentido? Não, parada, não passa ninguém. Não passa também. Não passa ninguém. Entendeu? E essa discussão aí é o quê? A gente tentando passar o bloqueio? Não, acontece o seguinte, o tumulto está aqui que tem gente que está com compromisso, um falou que era enfermeiro, o outro falou que tinha uma opção de compromisso, claro, né? É e ele claro. falou, não vai passar ninguém, não deixou passar ninguém, não está passando ninguém. A sorte que quando eu vi eles começaram a parar, eu consegui passar com o meu carro, entendeu? Aí eu passei com o meu carro, estou a 100 metros com o meu carro parado à frente da administração, no meio da ponte, depois eu até mando imagens aí para você, e eles estão tentando fechar a ponte no sentido contrário. É impressionante já. Foi liberado o quê? Não, ainda há pouco eles fecharam a pista no sentido Niterói, certo? Aí a polícia rodoviária chegou aqui, aí liberou. Agora eles estão tentando fechar de novo. Então fechou. Mas você consegue ver então o carro passando em direção a Niterói? Porque a gente tinha informação. Já começou, não, então voltou então agora. Voltou então. Então Niterói voltando a passar. Ali perto do Jornal do Brasil, no Into,
eles tinham parado lá também. Então a polícia rodoviária liberou aqui, aí começaram a... Fora Temer! Fora Temer! Fora imprensa golpista! Aí a manifestação, né? O grupo tá aí. Legal, né? tudo bem fora Temer, tudo bem fora imprensa golpista. Agora dá pra abrir a ponte, entendeu? É brincadeira, os caras estão mais preocupados. Tá bom, tudo bem, faça o protesto de vocês, levanta uma faixa, sabe? Fica de ponta cabeça onde você quiser, bota um abacaxi na testa, o que você quiser, meu amigo, uma melancia, sai pulando por aí, Carmen Miranda. Agora, dá pra liberar a ponte, meu querido? O que as pessoas que estão aí, que talvez não achem a imprensa golpista, ou achem também, entendeu? Que não queiram ouvir, ou que queiram ou não o governo Temer. Agora, o que os caras têm a ver com a tua vida que você resolve com 20 carros fechar e simplesmente impossibilitar que os niteroenses, os são gonçalenses, todo mundo vá trabalhar? Eu quero trabalhar, meu querido, tem que tocar a vida. Quer fazer protesto? Tudo bem. Agora, para a vida, vai pra lá pra porta do Palácio do Planalto, sabe, da imprensa, o que for. Agora, na ponte de Niterói, que o cara não tem nada a ver com isso, sabe, pelo amor de Deus. Tá aí o Ney, por exemplo, gente enfermeiro, gente no hospital, todo mundo parado nesse momento na ponte, porque já tem quase 1 hora de interdição. É uma massa? Não, são 20 carros interditando simplesmente 2 cidades inteiras, entendeu? Que é o que tá acontecendo há mais de 1 hora na ponte. É brincadeira isso, cara. E, desculpa, Ney, diga. Tá, deixa eu te falar. Será que se fizesse o seguinte, que são 20 são 20 carros. Com 20 carros, eu acho que um policial chegando aqui consegue liberar esses 20 carros, no sentido contrário. Porque a pista de Niterói para o Rio não consegue passar nada, está parado. Certo? Eles estão tentando agora fechar no sentido Rio de Janeiro. Mas eu acho que esse policial, uns 6 ou 7 policial, realmente eles estão vindo para cá para fazer barulho. Deixa eu agradecer aqui ao Ney, Rodolfo, pra gente também trazer a informação das barcas, porque lá na ponte tá tudo complicado. Ney, a gente tá aguardando aqui também a sua foto, seu registro, seu vídeo. Daqui a pouquinho você volta com a gente. Grande abraço. Valeu. Ô, Briggs, fala pra gente sobre as barcas, né? Pois é, se a ponte está complicada, a barca também, o cenário não é diferente não, viu? Manifestantes estão bloqueando ali o acesso à estação Araribóia para quem vem de Niterói para aqui para o Rio de Janeiro, para a capital fluminense. Ainda bloqueando? Ainda bloqueando. Nesse momento a gente consegue contar 6 viaturas da Polícia Militar lá na região. Muita gente, aumentou o número de manifestantes. Se tinha, sei lá, 50, 60, posso falar que tranquilamente tem mais de 100 pessoas bloqueando o acesso. Portanto, continua o bloqueio na circulação das barcas para quem vem da estação Araribóia de Niterói para cá, para a capital fluminense. Charitas é a alternativa, Rodolfo. É isso que eu ia falar. A única opção continua sendo Charitas para quem quiser seguir para o Rio de Janeiro, por causa dessa interdição da ponte e também interdição da Praça Araribóia. Mesmo com 6 viaturas no local, a gente ainda tem interdição da Praça Araribóia, porque manifestação de mais de 100 pessoas. Diga, Mário. Já, Rodolfo, a gente vai ali ao centro da cidade, central do Brasil, só para chamar aqui um intervalo rapidinho. Mercado Financeiro. Oferecimento: compre seu 0 km na Roma e ganhe 3 anos de troca de óleo. GrupoRomaBrasil.com.br. E Cartórios de Protesto. Pesquise CPF e CNPJ gratuitamente. Acesse cartoriosdeprotestorj.com.br. Daqui a pouquinho, a atualização do mercado financeiro. Milhares de pessoas já abriram suas contas no BTG Pactual Digital. E todas elas contam com as mesmas condições e taxas dos maiores investidores do Brasil. E como o BTG Pactual Digital só faz investimentos, ninguém vai ficar tentando vender capitalização, consórcio, nada disso. Acesse btgpactualdigital.com e invista seu dinheiro no maior banco de investimentos da América Latina, agora acessível e digital. Chegou a hora, dê um BTG nos seus investimentos. A melhor casa do mundo, com Inês de Castro. Oferecimento Souvenir. Se faz diferença para você, a gente faz. Foi-se o tempo das salas, quartos, aqueles ambientes grandões nas casas. Os espaços modernos são muito menores, mas também são mais econômicos, mais fáceis de manter. Agora, dependendo da cor que a gente coloca no ambiente, ele pode fechar e parecer muito pequeno. Então, para ampliar uma área, comece criando elos visuais, que é como chamam os decoradores. A cor de um pequeno detalhe na sua sala, como por exemplo a estampa das almofadas ou aqueles potes coloridos que você coloca sobre a mesa, tudo isso pode ir para a parede e mudar completamente a cara do ambiente.
Agora, escolha sempre os tons mais claros, porque os tons mais iluminados, eles abrem e dão uma sensação de maior profundidade a qualquer espaço. Pensa numa tinta completona. Se você pensou na Souvenir Fosco Completo, pensou direitinho. Com a tinta Premium Souvenir Fosco Completo, as imperfeições das suas paredes desaparecem, mas o acabamento fosco com mais cobertura e menos demãos é garantido. Escolha Souvenir Fosco Completo e garanta o acabamento fosco sem imperfeições. São 1.500 opções de cores para você escolher. Souvenir, se faz diferença para você, a gente faz. Nos próximos 20 minutos, você vai ouvir as notícias mais importantes até agora. Oferecimento Bradesco. Com você, pra frente. São 7 horas e 22 minutos e a cobertura especial da Band News FM, notícias da manhã estendido hoje. Agora a gente tem informação, já que tem um bloqueio na ponte Rio-Niterói desde as 6h20, mais de uma hora a ponte Rio-Niterói interditada no sentido Rio, no sentido Niterói também já chegou a ficar fechada. Alguns carros conseguiram passar, de acordo com o nosso ouvinte agora há pouco, lá da ponte. Mas para quem está na ponte, no sentido Rio, logo ali no começo, perto da Praça do Pedágio, a concessionária e a Polícia Rodoviária estão fazendo uma manobra para tentar diminuir os transtornos, as dificuldades dos motoristas. Quem foi que ligou para a gente? Carolina Lacerda, bom dia. Bom dia, Mário. Foi o ouvinte Igor Vieira. Ele falou que ali no sentido Niterói, ali na altura do Mocanguê, estão abrindo já um desvio para os motoristas retornarem para Niterói para começar ali tentar melhorar aquela confusão ali no trânsito da ponte. Ou seja, quem está ali na pista sentido Rio já vai ter ali como se fosse um retorno para você voltar na pista sentido Niterói para retornar à cidade. Uma foto aqui no Twitter da Nititrans, Avenida Roberto Silveira sem movimento algum. Ninguém passa ali, ou seja, as pessoas estão evitando porque sabem que a ponte está fechada e não adianta ir em direção ao centro da cidade. Claro que o movimento é maior em direção às Charitas, quem tem compromisso para pegar o catamarã ali no bairro, também coladinho a São Francisco ali em Charitas. Tem outra informação, Mariana Passos? Isso, o ouvinte Sérgio, ele falou que a rodovia Amaral Peixoto, na altura de Noano, os dois sentidos são bloqueados por conta da manifestação, Mário. 7h24. Quem já duvidou de si? Quem já teve medo? Todos nós. Mas para o Bradesco e para os brasileiros, mesmo nos momentos de hesitação, o que vale é dar o próximo passo. Foi assim em toda a nossa história. E assim vamos escrever nosso futuro. Você tem muitos motivos para seguir em frente. E um só banco. Bradesco. Pra frente. Comunicado à população. A Roma Ford Tijuca entende que a melhor maneira de ajudar o país é trabalhando. Por isso, não aderiu à greve geral de hoje. A Roma Ford Tijuca estará de portas abertas e com horário estendido para que você compre seu Ford Ka 2018 com preço de nota fiscal de fábrica e com 3 anos de troca de óleo grátis. Venha e aproveite. Rua Uruguai 140 Tijuca ou acesse romaford.com.br. romaford.com.br. Quando sua empresa tem um problema, você também tem um problema. E ele acaba indo para casa com você. Você vai jantar com a família, brincar com os filhos e ele aparece. Mas se depender da Algar, você não vai levar problema para casa. A gente resolve antes, com soluções inovadoras e um atendimento como sua empresa nunca recebeu. Ema. Cada um tem seu problema. E a Algar tem a solução. Em TIC, agro, serviços e turismo. Algar. Gente servindo gente. Imagine ter um Mercedes-Benz. Tudo o que você espera de um automóvel premium com uma oportunidade que você não esperava. C180 Avantgarde por 156.900 com taxa 0,99. GLA 200 Style por 139.900 com taxa 0,99. Aproveite essa oportunidade e conquiste o seu. Visite uma concessionária e consulte condições com taxa 0,99 para toda a linha. É só até 30 de abril. Mercedes-Benz, the best or nothing. Na cidade somos todos pedestres. Informe Sincor RJ. As vítimas de acidente de trânsito têm direito ao seguro DPVAT. Procure o Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado do Rio de Janeiro, no centro do Rio, ou nas delegacias sindicais da Baixada Fluminense, Petrópolis e Niterói. Ajuda aos usuários do seguro DPVAT é um serviço gratuito Sincor RJ. Consulte os seus direitos. Ligue 3505-5900 ou 0800-024-5900. Sincor RJ adverte. Seguro só com corretor de seguros.
amigo, me ajuda. Não aguento mais ficar rodando atrás de imóvel para alugar. É tanta dificuldade, burocracia, fiador. Isso porque você ainda não conhece o Alugue Rápido APSA. É muito tranquilo. Você acessa www.apsa.com.br, escolhe um imóvel com o selo Seguro Fiança Grátis, aprova o cadastro e pronto. Só entrar e morar. Só isso? Só isso. E essa facilidade é uma parceria da APSA com a Porto Seguro. Aí, vê se para de me alugar. APSA, gestão condominial, aluguel e compra e venda. Você ouviu Jornal Band News Rio, Notícias da Manhã. Oferecimento PUC, Ensino e Extensão PUC Rio. Conhecimento para a vida. O jornal vai até 7h30, então temos ainda 2 minutos nos acréscimos. Informação de momento, Rodolfo Schneider. A pista sentido Rio, da Ponte Rio-Niterói. Uma faixa liberada, de acordo com a Ecoponte. Tem lá alguns policiais rodoviários fazendo negociação. No sentido do Niterói, alguns carros passam, mas a todo momento muda, Rodolfo. Então eles bloqueiam, abrem no sentido do Niterói. E no sentido do Rio, a negociação agora é a seguinte: tem uma faixa aberta só no sentido Rio de Janeiro. Rio Santos continua interditado nos 2 sentidos. Na altura de Itaguaí, manifestação por lá. Metrô e trens estão funcionando, alguns ouvintes dizendo que inclusive estações muito tranquilas. Os ônibus também estão rodando, pela informação que a gente tem, tirando os problemas aí de bloqueios, como próximo à rodoviária Novo Rio, com bloqueio daquela via expressa em acesso ao túnel Marcelo Alencar. A Tayana está inclusive acompanhando os ônibus. Pode trazer um rápido panorama, Tayana? Aqui na Central do Brasil, os ônibus circulando sem provocar nenhum tipo de transtorno aos passageiros. Agora, o que eu pude perceber é que a movimentação de pessoas aqui na Central do Brasil está bem menor do que o que ocorre diariamente. Até conversando com alguns comerciantes aqui da região, eles relataram o mesmo, que apesar dessa movimentação intensa, está abaixo do que é comum em dias úteis aqui na Central do Brasil. Ok, tem protesto agora na linha vermelha, Carolina Lacerda. Isso mesmo, Mário. O ouvinte Leonardo Teixeira informou que motoqueiros estão ali fechando a linha vermelha na altura de Caxias, no sentido centro, para os motores tomarem atenção ali na região. Bom, para deixar claro aqui, que eu agora há pouco estava falando sobre a manifestação na ponte, não falo sobre o mérito das manifestações para os ouvintes que estão aí escutando a rádio agora. Quando eu me coloco contra o fechamento de uma ponte, que é o tirar o direito de ir e vir do trabalhador, da pessoa chegar no trabalho e tudo mais, não é sobre o mérito da reforma da Previdência ou trabalhista ou o que for. É sobre o direito de ir e vir do cidadão. Tem gente que não quer participar, que tem que trabalhar ou que vai tomar uma pancada do trabalhador, do patrão. Tem que chegar, mas o protesto é contra o patrão, tudo bem. Mas então interdita a ponte, vai para a porta de quem vocês querem protestar, de uma grande empresa, do que for, do governante, de uma Assembleia Legislativa, de uma Câmara. Não fechando a ponte Rio-Niterói, não fechando uma linha vermelha. Washington Luiz, na altura da Redux, sentido Petrópolis, ouvinte Jorge, informando que neste momento está bloqueada a via BR-040. E já tinha manifestação em frente à refinaria lá, a Reduc, mais cedo também. A CSN também há um protesto lá em Volta Redonda, em frente à Companhia Siderúrgica Nacional. A gente está acompanhando para também entender se vai ter bloqueio ou se há bloqueio nesse momento na Dutra. Um ouvinte perguntou se há bloqueio na Dutra. Alguém falou para a gente de bloqueio na Dutra, Francine? Mais cedo na altura de Nova Iguaçu, mas agora sem interdições. Em instante, Ricardo Boechat, Rodolfo Schneider, volta já já. Obrigado pela audiência de todos. A gente, claro, vai prestar muito serviço para você. Veículo que nasceu para o trabalho. Versátil, aguenta carga pesada, leva muito passageiro. Está sempre pronto para encarar desafio e ajudar no seu negócio. Mas que coisa, o Vito não é italiano, é alemão. Mercedes-Benz Vito, toda a tecnologia e a garantia de qualidade Mercedes-Benz para o transporte de cargas e passageiros. Visite já um concessionário Mercedes-Benz Veículos Comerciais em todo o Brasil. Vito, versatilidade no tamanho que você esperava. Mercedes-Benz Vans, nascidas para rodar. Na cidade somos todos pedestres. Sete horas 31 minutos, 7 horas 31 minutos, bom dia, eu sou Ricardo Boechat, esta é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até as 9, qualquer coisa da matina, com as principais notícias nacionais, internacionais, o nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM espalhadas pelo Brasil, pelo mundo, obrigado a você, meu amigo, minha amiga.